Salve, top família! Eu tô aqui do lado de um amigo meu de muito tempo. Sei lá quanto tempo. Um tempo que já deu pra gente viver muita coisa boa junto, conversar pra caramba. É o Gustavo Maierá. Eu gostaria de que mostrassem ele um pouquinho e dizer o seguinte: Gustavo Maierá é um executivo pessoas. Você sabe como é que é bom ter executivo pessoas perto de você. Meu pai é executivo pessoas. Eu tenho uma série de amigos com esse teu perfil aí maravilhoso, né? Legal. Engraçado que quando a primeira vez que eu te conheci, eu falei, esse cara deve ser um analítico, velho. Logo quebra, né? Nossa, quando eu olhei, falei, não acredito, pô, esse cara é gente boa pra caramba. Não, eu tô falando que o analítico não seja. Pegou mal. Não, valeu, Gui. Valeu pelo convite e bater um papo contigo. E assim, foi muito bom, através de você, conhecer um pouco mais sobre o meu perfil mesmo, né? E entender o que eu tenho aí de habilidades e o que eu gosto de fazer. E, putz, acho que a gente tem que valorizar muito essa questão do que a gente gosta de fazer. Porque... E quem a gente é, né? E quem somos também, com certeza. Só para vocês terem uma ideia, o executivo, geralmente quem está assistindo a gente sabe que o executivo pessoas é um indivíduo empreendedor, comunicativo, urgente, ponta firme, em geral, maioria aí, 90% que eu conheço, são pessoas de uma índole muito boa, né? E tem também uma capacidade de se reinventar sempre, né? E acredita nas pessoas, né? O Carl Gustav Jung fala que o teu tipo, ele tem a habilidade de olhar para as pessoas e ver o potencial delas, mesmo quando elas não sabem ainda. Ele consegue enxergar através das pessoas o que elas podem ser de bom, né? Legal, o potencial delas, né? Não, eu acho que faz sentido. Antigamente eu achava que, tinha mais a ver com o executivo metas, né? Por conta, eu acho que talvez do meu ritmo mesmo, né? O querer fazer as coisas bem rápido, eu acho que o tempo urge, né? E sabe que eu conheci um cara com um ritmo bem mais forte que o meu, bem mais lá pra baixo da média, e eu assustei, viu? Você fez o perfil dele, não? Não, mas eu senti o veneno. Você sabe que o spread vai dizer muito, que é a impactação da pessoa no ambiente, né? Talvez ele fosse um spread maior só, né? Talvez. Mas o executivo de metas, eu falo assim, cara, eu sou executivo de metas, como você sabe, né? Eu tenho dó deles, né? Porque sofrem demais, cara. Porque os caras não têm paciência pra nada, né, na vida. Você acha que o executivo pessoas passa também por essa situação? Bom, o executivo de pessoas, eu acho que ele assume responsabilidades que vão além dele, né? Justamente porque é pessoas, né? Então ele não tá afim ali de seguir o caminho dele sozinho, né? Então, quer que todo mundo venha, né? Então tem que envolver todo mundo, né? Então isso também deixa de ser um mega de um desafio, né? Se eu for sozinho eu vou mais rápido, certo? Mas depende, né? Se eu for com pessoas eu posso ir mais longe também, né? Então eu acho que é o lance de tentar, além de resolver sua própria vida, tentar ajudar os demais ali para poder entrar todo mundo no mesmo, sei lá, um ideal talvez, sabe? Eu acho que independentemente seja profissional ou pessoalmente, a gente, assim, eu pelo menos, eu gosto de mover por ações, né? Claro, empreendedorismo e tudo mais, com gente. Sim. E eu quero, assim, quem que compartilha do mesmo ideal pra gente poder ir junto e fazer isso daí melhor, né? E aí quando você vê uma equipe, às vezes, trabalhando e todo mundo com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, é fantástico, né? Meu pai fala que se as pessoas não forem, não tem graça. Faz sentido total. Pra mim, pelo menos, valorizo total. Para o metas nem sempre, depende das pessoas, né? Eu não sei, cara, eu sei que eu admiro demais esse teu tipo, porque é o ser humano empreendendo com o ser humano sempre. Nessa jornada que você tem aí, você é novo pra caramba, né? Você é menino. Você tem 30 anos aí. 36. Então, você teve oportunidade. Vamos falar das suas experiências recentes. Você trabalhou pro setor público, né? Trabalhei, cara. E aí, como é que foi essa experiência? O que você trouxe de bom aí nesse aprendizado? Tudo que eu pensei que fosse ruim foi pior. Tudo que eu pensei que fosse bom foi muito melhor. Então, assim, foi uma mega de uma surpresa. Eu só topei porque quando eles trouxeram, tipo, o perfil do cargo, eu olhei, era eu, assim, eu já fazia o que eles pediram para eu fazer, né, que era a parte da diretoria de inovação da cidade. E aí, claro, desenvolver transformação digital. Uma das cidades mais importantes do Brasil, diga-se de passagem. A internet lá diz que é a melhor qualidade de internet, as pessoas, a usabilidade deles, melhor do Brasil. Sim, e aí? Uberlândia realmente está em torno de 700 mil habitantes, né? E de fato é
uma cidade talvez um tanto quanto empreendedora, né? Tem muito negócio lá e é bem bacana de ver o desenvolvimento da cidade. Mas então, bom, quando você olha o desafio, né? Eu já cheguei no setor público devendo dinheiro, né? Putz, como assim, né? Então, a gestão anterior... Porque a prefeitura estava quebrada. A prefeitura muito ruim, então você tem que trabalhar sem nada, sem orçamento. Isso é péssimo, né? E aí você tem que fazer mágica, né? Então, conversando com pessoas ali, um dos propósitos do cargo ali era o desenvolvimento do ecossistema, né? De inovação e tudo mais. E, putz, a primeira coisa é união, né? E aí essa parte do perfil mesmo, de querer ir com pessoas e tudo mais, e aí... Putz, juntando todo mundo na mesma sala para poder fazer reunião do que precisa resolver, o que precisa melhorar, né? E aí foi bacana, putz, a gente desenvolveu várias ações lá, por exemplo... Como era o nome do teu cargo mesmo? Era diretor de inovação, na da Secretaria cidade de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. E é uma das cidades mais tecnológicas do Brasil, e as pessoas entendem, tem muita juventude lá, né? Tem muita empresa, assim, eu acho que um dos fatores principais foi que há muitos anos criou-se uma empresa de telecomunicações lá, né? E aí essa empresa começou a gerar pessoas que criaram e empreenderam suas próprias empresas que começaram a prestar serviço para ela e para outras empresas, outras cidades. Então acabou desenvolvendo bastante ali a questão de ecossistema de inovação, que está entre os 5 a 10 maiores do Brasil. A Uberlândia trouxe jovens de outros lugares também para morar ali, né? Por conta disso. Região inteira, né? Interior de Minas Gerais, interior de Goiás, a cidade Apolo ali. Você está falando uma empresa, mas ali há várias, né? Sim, eu digo sim, uma principal. Depois, a primeira que começou foi quem lá? Telecomunicações Algar, né? Que já era uma empresa ali desde a época da ditadura militar, sabe? Empresa gigante. E aí outras empresas, e aí tem vários exemplos ali, né, de outras empresas que surgiram de lá, por exemplo, a Zup, né, uma empresa de transformação digital que foi comprada pelo Itaú por 600 milhões de reais. Assim, 600 milhões? 600 milhões de reais, então assim, coisa grande, sai de lá. Pois é, quando eu comecei a fazer trabalho lá na Zup, tinha 19 funcionários. 19 funcionários, hoje deve estar com quase 3 mil já. Caramba, cara. Cresceram muito, impressionante. E o Gustavo ainda continua no Gustavo negócio? Debs, claro. E o Pierobon também? Bruno Pierobon também. Que legal. O Flávio também. Flávio. Tá todo mundo lá. Todo mundo. Até venceu o contrato, né? Que eles têm um contrato ali que eles permanecem. E o Grupo Arcon também montou, na época, começou também a montar o telemarketing também, né? Isso. A cidade em si, né? Vamos dizer assim, a economia lá, ela gira muito em função de serviços, né? Prestação de serviço. Então, telemarketing começou muito forte lá, atendendo cartão de crédito, né? Você ligava no telefone do cartão de crédito no mundo, caía lá em Uberlândia. Então, tinha atendimento bilíngue e trilingue lá. Então, bem interessante. Que começou, você tava, o Lucas Biasi, por exemplo, quando ele começou, tinha um provedor de internet pequenininho lá, né? E aí, como você estava nessa época, quando ele começou a mexer com isso e tal? Não estava nessa época especificamente trabalhando com isso, né? Mas assim, eu sei dos provedores. Bruno Pierobon mesmo, né? O pai dele tinha um provedor, então ele fala que ele aprendeu bastante justamente porque ele estava ali mexendo com roteador, com fio, e até que ele foi inserido, né, no contexto de tecnologia, né? O Lucas, na verdade, foi isso também, né? Então ele foi levar a tecnologia para dentro do grupo Arcon e tudo mais, né? Por meio lá da Callink e tudo mais. Então tem aí um histórico aí de muitos anos aí empregando, tipo, vamos falar aí em torno de 5, 6 mil pessoas lá na cidade, né? Muita gente empregada, né? Então gira a economia realmente. Você tá falando só da Callink. Só da Callink, uma empresa só. E a Algar mais outros tantos mil. Algar também, já não sei dizer, mas só a Callink mesmo que eu sabia. Agora, você sabe que nós recebemos aqui semana passada o diretor da Bink, né? Spaca. O Paulo Spaca, e ele estava dizendo exatamente, ele elogiou Uberlândia porque diz que das cidades do Brasil é que mais tem facilidade com tecnologia. Por isso, né? Os caras estão trabalhando ali há muito tempo isso aí. E você me fala, vai continuando falando lá do setor público. O que você conseguiu realizar nesse período lá na diretoria, lá que foi marcante? Acho que talvez 1/10 do que eu gostaria de fazer no primeiro ano, né? Não consegui fazer muita coisa pela dificuldade mesmo de orçamento. Mas eu vi cada encontro que você fez lá maravilhoso. Não, mas tem algumas coisas ali que foram interessantes, né? Então, a primeira coisa é que nós criamos um primeiro grande evento de inovação para discutir inovação na cidade e que envolveu todo mundo, setor público, setor privado e academia. Então, putz, é bacana porque é só assim que a gente realmente gera inovação, né?
Então, é bacana. Eu falo da colisão dos elétrons, né? Então, você tem que colocar todo mundo na mesma sala ali, se trombando e as coisas vão acontecendo, né? Então, foi um grande evento lá que se chamou CITES, né? Então, Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade. Então, tinha palestra do mundo inteiro, discutindo todos esses assuntos aí mencionados. E sem dinheiro, você fez sem dinheiro, cara. Você e tua equipe fizeram sem dinheiro. No primeiro ano, a prefeitura entrou com R$0, né? E o setor privado e a academia entraram com os demais, né? E aí, no segundo ano, aí sim, a prefeitura, com certeza, pôde patrocinar, né? Que aí já estava mais estabilizado. Eu acho que tem que continuar essa iniciativa, porque vai marcar aquela região ali, do Triângulo ali, Uberlândia, principalmente, como sendo um centro de inovação, né? Com certeza. E aí, outros exemplos, assim, que foram marcantes também, é que ele falou, pô, a gente era aqui de Uberlândia, ninguém sabe nem onde é que é Uberlândia, né? Pô, vamos começar a desenvolver um branding do ecossistema, né? Então, vamos chamar de um nome só, todo mundo ali embaixo desse grande guarda-chuva ali e tudo mais. Putz, conversa com um, conversa com o outro, uma agência de publicidade falou, não, eu dou esse branding pra vocês. Aí fez um logo e tudo mais. E aí nós lançamos isso aí no evento de inovação e aí fizemos um censo para poder avaliar quantas startups, quantas empresas de base tecnológica, que setor que elas estão atuando, se elas estão crescendo, se estão contratando ou não. E aí, de repente, a gente chegou num número fora da Secretaria de Finanças ali, que a gente chegou a 12% do PIB da cidade estava sendo gerado pela inovação que nós pesquisamos, né? Nossa. Então, assim, você vê que, literalmente, a inovação começa a mudar, às vezes ela é invisível, né? Então, tantas transações aí de aplicativos você nem vê, né? Então ela começa invisível e de repente você vê que ela começa a ter uma representatividade muito maior, né? Então isso foi bacana da gente ter notado isso lá, né? E aí vai ganhando mais respaldo também para novas ações e tudo mais, né? Você imagina a quantidade, eu sei que tem outras empresas também, startups que começaram em Uberlândia, que são da área de educação também, não sei se você conhece. Esqueci o nome agora, um amigo nosso, que ele até ficou de vir aqui. Mas o que eu percebi foi que Uberlândia pode ter... Uberlândia é aquela região toda. Quando eu falo Uberlândia, você está entendendo? Toda a região onde vem aqueles jovens ali trabalhar com... Deve ter outros Brunos, outros Gustavos, que vão surgindo ali, né? Daquele meio ali. Com certeza. Não, já tem vários exemplos aí, né? De startups lá que receberam investimento, né? Então, você pode citar, por exemplo, a Nagro, que é de crédito agrícola, né? Então, putz, recebeu investimento, está crescendo pra caramba. Tem várias outras startups do agro também lá. E assim, é bem diversificado, né? Então não dá para falar um setor específico, né? Mas são várias ali que tem dado certo, conquistando cada vez mais clientes grandes, né? Você tem a Expresso, que faz controle de despesas financeiras para grandes empresas. Então, putz, bacana, você vai fazer uma viagem, você gasta do seu dinheiro, aí você tem que pedir reembolso, aí aquela bagunça, né? Então já tira foto, põe no aplicativo, tá tudo organizado lá, né? Então a Expresso é bem interessante também. Então tem vários exemplos de startups assim que estão despontando, né, que estão ganhando. Tem uma startup lá, a Ivari, que ela oferece serviço para a Polícia Militar do Estado. Então ela utiliza inteligência artificial para poder avaliar as imagens de vídeo para poder evoluir a segurança da cidade, né? Então isso aí você pode passar para vários níveis. Por exemplo, você pode ter câmeras filmando os carros aí em volta da cidade e aí você sabe qual carro que foi roubado ou não, né? Então você pode fazer aí algumas ações. Pode até baixar preço de seguro. Pode, várias ações, né? Tem um exemplo de Nova York que eu achei bem interessante, que eles instalaram microfones na cidade, em vários pontos ali de Manhattan, e aí de repente tem um ruído, um barulho muito alto. E aí o software avalia se é um latido de um cachorro, se é uma buzina ou se é um tiro. E aí se é um tiro, o policial que já está ali na região já recebe uma notificação automática para ir para aquele endereço. Pelo som? Pelo som, sem interferência humana, sem nada. E aí com isso você tem uma rapidez muito maior, né? Eu lembro que o recorde de atendimento, por exemplo, para uma chamada policial era em São Francisco, 6 minutos. Uma cidade do tamanho de São Francisco, 6 minutos para a polícia poder chegar, né? Então você imagina que ela utiliza a tecnologia. Hoje eu acredito que com certeza piorou, né? Piorou porque a situação lá em São Francisco está péssima. Não sei se você está acompanhando. Não, eles fizeram uma lei lá que até $945 podem ser surrupiados das lojas sem que a polícia possa prender. Que isso? Então se você entrar no YouTube lá e perguntar São Francisco, sabe, imagens recentes, tem gente saqueando lojas. Então eles vão, saqueiam uma loja, levam. E assim, tem gente de Mercedes, de carro, Mercedes, roubando loja eletrônico da Best Buy e tudo mais, colocando no carro e indo embora. Cara, mas, então, agora... mas isso não é agenda da Left Wing, não, né? Não, não é. Não acho que seja, não é possível. Não sei que agenda que é essa. É uma agenda péssima aqui.
Se você ver, tem várias lojas lá sendo fechadas, então eles estão colocando de fato tapume nas lojas e estão assaltando direto. Não pode prender, é proibido prender. Aí as taxas de criminalidade caem, né? Mas são maquiadas, né? Não é realidade. Dando uma pequena pausa neste podcast, a notícia do Gustavo sobre São Francisco me abalou profundamente. Nessas imagens, 10 suspeitos saem impunemente roubando bolsas de uma loja de uma grife feminina. O americano Asha Safai, que é do Partido Democrata e filho de imigrantes iranianos, atualmente exerce o cargo equivalente de secretário de segurança da região de São Francisco. Ele tuitou: "Nós perdemos uma loja Gap, que era âncora nessa região da Union Square. Se nós não lidarmos com este crime organizado nas lojas de varejo, eu temo que muitas outras lojas vão fechar." Este casal, que mora na cidade vizinha, disse para a repórter: "Costumávamos vir toda semana em São Francisco para comprar e frequentar restaurantes." E o marido completou dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo era chocante e que os moradores da cidade não merecem passar por isso. Será? Helena Norberg Brown é moradora na vizinhança e disse: "É frequente ver roubos nessa farmácia. As pessoas pegam itens básicos como papel toalha, detergente, pasta de dente, etc. Elas pegam e vão embora sem pagar." Estas imagens estão no YouTube e foram exibidas nas redes locais da KPYX5 CBS e pelo canal associado da ABC7. Eu até ia falar sobre essa questão um pouco política, mas vou deixar um pouco para depois. Eu até vou voltar nesse assunto aí. Mas eu quero voltar ainda para terminar o assunto lá da diretoria lá de inovação e tecnologia, né? Isso, aí teve um outro exemplo bacana, que foi em função da diretoria, mas foi mais pela organização de pessoas ali da região, né? Que a região, uma coisa que a gente sabe é que a galera sempre pega para fazer, sabe? Pega junto mesmo, organiza e tal. Então tem muitas instituições lá que funcionam bem. E aí nós criamos o Uber Hub Code Club. Então nós tivemos um sonho grande, falamos assim, vamos pegar dinheiro com as empresas e vamos dar aula de programação de graça, né? E falamos assim, então tá, mas como vai funcionar? Fizemos aí, planejamos por uns 3 a 5 meses, e aí lançamos isso daí, fomos atrás das empresas e elas deram dinheiro. Aí nós fomos lá e executamos o Uber Hub Code Club. Então, ele começou em 2018 e até hoje está em execução. Já passaram por esse programa mais de 3 mil jovens que tiveram aula gratuita de introdução à ciência da computação. E aí é um programa assim que a gente chama de topo de funil, né? Então assim, a gente quer trazer o interesse para o jovem. Olha, jovem, se você quer conhecer a tecnologia, se você gostar, vem com a gente aqui que a gente te dá um caminho. Mas obviamente não é um curso avançado, não é um curso voltado para empregabilidade. Mas tem, por exemplo, aluno nosso que virou instrutor nosso que está lá no Facebook na Inglaterra. Tem muitos que passaram pelo Google, né? Então, assim, muito, muito legal. Eu tenho um amigo, mais tarde a gente vai conhecer ele, depois se tiver tempo aí, né? Vamos ver. O cara tá lá na Inglaterra no Facebook também, coincidência. Legal. Molecão, tá com 22 anos, né? O cara tá ganhando 50 mil por mês, cara. Dólar é dólar, né, pai? Euro, né? Ele tá ganhando em euro lá e tô transformando. Cara, ele tá comprando, ele tá fazendo investimento, tá guardando, ele é bem disciplinado, sabe? Vou trazer um dia ele aqui. Legal. Gente vai boa. ser muito interessante falar dele, né? Ele poder falar da história dele e quem sabe inspirar mais pessoas a fazer o mesmo, né? Então vai ser bom conversar com ele, né? E a gente pode até conversar hoje ainda. Deixa eu te falar, é que ele tá aqui de férias. Legal. Me fala uma coisa, quando você tava... Tá, você falou que tinha o que era ruim era bem pior e o que era bom era bem melhor. Me fala o que você achava que era bom era bem melhor. Networking, por exemplo? Não, acho que o propósito em si, né? Então, eu já tinha interesse de poder ajudar e contribuir para melhorar a sociedade que eu estou inserido, né? Então, isso por mim, eu poder trabalhar com isso, para mim já era fantástico, né? Então, eu me sentia muito bem, muito feliz de estar fazendo isso. Dá muita endorfina, né? Dá endorfina pra caramba. Na hora você já sente assim, e aí eu falo por que é difícil. Bom, é difícil porque assim, tem muita gente lá no setor público que não quer fazer nada. Então eu ia encontrando as pessoas que queriam. Então eu achei pessoas fantásticas no setor público. Dentro do setor público, já trabalhando lá há anos e querendo fazer alguma coisa, querendo fazer uma mudança. Então você vê que é interessante. E se com esses poucos já dá pra fazer uma grande evolução? E são esses poucos que realmente vão transformar, porque se a gente continuar dependendo dos políticos dinossauro, eles não sabem o que é essa nova linguagem, eles não sabem o que é tecnologia. Esse é o problema, você tenta explicar, mas ele não entende, entendeu? E aí essa galera nova, que já entrou, que já nasceu
sem computador, mas que de repente teve computador e começou a se O desenvolver. touch, já no touch. E aí essa galera que vai assumir e realmente vai fazer uma mudança profunda no setor público. Eu tenho certeza que vai melhorar muito, porque a transformação digital, o setor público ele joga dinheiro fora todo dia, né? Ele rasga notas de reais todos os dias, infelizmente. E aí eles não imaginam que se fizer um investimento de 10, vai trazer um retorno de 50 para o cidadão, né? Mas não fazem o investimento, não conhecem e tudo mais. Ou então, às vezes, querem inventar a roda. Tudo que já existe no setor privado, eles querem fazer igual. Nunca será igual ao setor privado, nunca terá velocidade e eficiência do setor privado. Até por causa da burocracia, senão ficaria fácil, a corrupção seria maior. Exatamente. Então o setor público tem que ver o que funciona, organizar e fazer uma maneira legal para isso acontecer e acabou. É essa a missão, não é deixar o privado poder organizar e trabalhar e tudo mais. Então, você está me dizendo então que vai vir uma geração nova de jovens que você tem essa visão otimista de que vai conseguir mudar as coisas. Com certeza, porque quando a gente começa a colocar mais tecnologia nos nossos processos, a gente tem maior controle, maior entendimento sobre esse processo. Então, uma vez que esses jovens sabem do poder, sabem da potencialidade disso, eles vão querer implementar as iniciativas que são também de transparência. Então aí que entra o segredo, né? Então você tem ao mesmo tempo ali uma tecnologia para poder suportar os seus processos, mas que está te levantando uma bandeira vermelha caso algum processo esteja errado. Vou dar um exemplo fantástico. Operação Serenata de Amor. Já ouviu falar? Não. Uns malucos aí, uns hackers brasileiros, falaram assim, olha, a gente vai criar um robô que vai varrer as contas públicas dos deputados. E aí, toda vez que o deputado pedir reembolso de um almoço e tiver 500 mil reais de almoço, alguma coisa está errada, certo? E aí eles falam, bom, se o almoço é em Brasília, o quilo em Brasília deve estar 100, 150 reais o quilo, e aí não pode passar mais do que 1 quilo o almoço. E aí ele varre todos os pedidos de reembolso e aí coloca isso no Twitter. Ô, deputado, fulano de tal, você falou, explica isso aqui. Pai, ele não pode pagar para assessor, ele não pode pagar, sabe? Tem todas as regras. Eu tinha ouvido falar, o José Maria Trindade da Jovem Pan tinha falado disso aí. Tinha falado disso? Já tem do Tribunal de Contas já esse tipo de coisa. Então, só que humanamente é impossível todos os brasileiros pegarem as contas públicas e avaliarem. Por isso que se precisa da tecnologia para poder mostrar aquilo que está funcionando e aquilo que está errado, né? Então aí você tem que ter mais transparência mesmo. Então isso é uma obrigação, uma evolução do setor público, é ter maior transparência e oferecer todas essas informações que nós estamos discutindo aqui em formato que possa ser trabalhado por pessoas externas. Então nós precisamos dos desenvolvedores de software trabalhando nas contas públicas e tudo mais e criando avaliações. Outro exemplo de um desafio de dados que foi feito aqui em São Paulo, bem interessante. Desafio baseado, na saúde. Peguem dados públicos de saúde, que são obrigatórios a serem fornecidos, né? Pega esses dados e criem alguma coisa. E aí eles concluíram que todos os milhões de reais que estavam sendo investidos para uma campanha de vacinação de mulheres estava sendo inefetivo, porque precisava ter necessariamente a segunda dose. Como não tinha segunda dose, não servia para nada, então precisava ter necessariamente a segunda dose. E aí milhões e milhões de reais sendo investidos e sendo perdidos. E aí começaram a reavaliar. Bom, então nesse caso precisa criar outras alternativas para poder, ou comunicação, informação e tudo mais, mas que garantisse que todo mundo pudesse ter as 2 doses dessa vacina, né? Então, e aí eles começaram a perceber, putz, tem furo. Então, onde tem furo, você tem que ir procurando e ter alguma ação efetiva. Dados, né? Dados, exatamente. Agora, você sabe que se você quisesse que a nova geração trabalhasse de outro jeito, também eles não iam conseguir, porque eles só sabem trabalhar assim. E tem um conceito ali que a gente pode chamar de liquecracia. Democracia líquida, eu vou falar isso. Não. Então, olha, um novo conceito aí, pessoal. Liquecracia. Liquecracia. Então, se você é um governante, você foi eleito para poder tomar decisão pelo povo, por que você não pode perguntar para o povo qual que é a decisão dele para cada tomada de decisão? Teoricamente, então, não com esse sistema que a gente tem hoje de não, de com o que a voto gente tem normal. hoje. Então, como que nós poderíamos, por exemplo, ter um sistema, porque se todo mundo tem celular, todo mundo tem um sistema. Sim, né? sim. O brasileiro ele já é uma das populações que tem maior quantidade de celulares. Dá para utilizar a mesma tecnologia dos bitcoins, blockchain e tudo mais. Blockchain, né? Tem seu risco, sem dúvida nenhuma, né?
teria que garantir que a pessoa é a pessoa, que ela tá e tudo mais, mas então você tem outras modalidades ali que de repente você pode consultar a população, né? Então essas modalidades necessariamente precisam ser implementadas, né? Então você tem que, você não tem mais desculpa para você falar que você não ouviu a população, você não tem mais desculpa para não falar que você fez uma reunião transmitida ao vivo, né? Então, eu não pude ir lá naquela ocasião, mas ao vivo poderia ter ido, né? Então, assim, você pode convidar outros atores ali para poder irem remotamente, né? Então, faz sentido também, umas possibilidades novas aí. Agora, eu estou acreditando muito na questão dos dados orgânicos, né? Que a pessoa está produzindo sem ela estar consciente do que ela está fazendo. Isso aí eu acho que vai ser muito bom para o setor público, né? Depende. Dados são dados, né? Então, assim, depende. Por exemplo, se você olhar a questão de transparência, eles falam que a prefeitura tem que liberar dados de todos os proprietários de imóveis. Aí, de repente, você pega um hacker, vê todos os dados, quem que são os maiores proprietários de imóvel? Beleza, vou roubar o fulano, ciclano. Escolhe qual que vai ser. Assim, então, tá, mas e aí, como resolver isso, né? Então, tem os desafios enormes aí de dados. Privacidade. Então, o que eu acho? Eu acho que para tanto o setor privado quanto o público, a gente tem que entender que os dados eles existem, eles estão lá jogados, né? Se você é inteligente, você estrutura esses dados, você toma decisões melhores para você poder tomar ações. Então, uma das medidas que eu queria muito ter implementado lá e não consegui de jeito nenhum, sabe? E é um aplicativo que cada cidadão submete sua demanda. Isso aí é uma coisa óbvia. Porque se você tem um buraco, você tira foto do buraco. Se você tem uma lâmpada queimada, você tira foto da lâmpada queimada. E a prefeitura, por si, tem a obrigação de olhar a quantidade de buracos e fazer uma estimativa para poder iniciar as obras, né, de reforma dos buracos e tudo mais. Então, você tem o levantamento das demandas de maneira muito mais rápida, mais eficiente também, porque você já localiza e tudo mais, você tira foto, você já entende. Então, em vez de você precisar de ter vários fiscais da prefeitura para avaliar o que as equipes de trabalho irão fazer, você tem a própria população fiscalizando, tirando foto e tudo mais, né? Então, inclusive, isso é muito mais rápido. Tinha um para taxistas, que eles passavam por buracos e marcavam, apertavam o botãozinho. Exato. Então, por que você não conseguiu implementar? Esses dados, eles já existem com vários aplicativos, como o Waze e tudo mais, né? Tem os próprios aplicativos do Google. E aí as prefeituras têm que fazer a sua parceria com eles, né? Não sei se alguns têm investimento e tudo mais, né? E aí tem que fazer seu investimento para poder captar essas informações de maneira estruturada que possa ser trabalhado, né? Mas qual foi a dificuldade específica que você teve? Dificuldade, não ter orçamento, não tem isso, não tem aquilo, e aí fica naquela coisa, só enrola. Aí as dificuldades do setor público, né? Muito tempo para agendar uma reunião para tomada de decisão, sabe? Não tem nada que é feito rápido com a velocidade do setor privado. Mas será que é do interesse? Porque eu fico perguntando assim, quando você vê a lei da transparência, né? Quando ela foi feita, será que eles deixaram porque não achavam que ninguém ia achar nada, porque não tinha inteligência artificial para pegar os dados e começar a fazer aquelas árvores de decisão lá, começar a acender a luz amarela aqui. Agora que eles sabem que está dando ruim para eles, vão proibir. O que você acha? Eu acho que tem esse enorme desafio aí. Obviamente, o primeiro passo ali para o setor público foi assim, não vou arrumar confusão para mim, né? A partir do momento que a população define que isso é importante, então a população tem que ir atrás. E se viesse da iniciativa privada que mostrasse com dinheiro privado e você assim, ponto aqui, ponto ali, prefeito, olha aqui, olha a chuva, que legal. Sem dúvida nenhuma ajuda. Então a iniciativa privada, não somente sozinha, mas toda a organização da sociedade civil, eu acho que é a única maneira da gente propor mudanças que são efetivas. Em vez de ficar todo mundo gritando, cada um para um lado, é você organizar e entender o que a cidade precisa para poder evoluir e definir um plano de desenvolvimento. Então, por exemplo, todas as cidades do Brasil deveriam, mas nem todas, têm a lei do plano de metas, e que nos primeiros 100 dias, cada prefeito, por exemplo, precisaria apresentar quais são as metas e como que ele vai acompanhar isso e como que ele vai desenvolver isso ao longo do tempo. Então, se o seu prefeito não coloca esse plano de metas, então você não pode cobrar ele. Porque na hora da campanha é uma coisa, tudo bonito, mas na hora da execução, aí que a população precisa cobrar. E aí, por isso, a sociedade organizada, né? Então, as diversas instituições unidas para poder definir um plano de metas de desenvolvimento da cidade. Eventualmente, se você pensar bem assim, um dia a prefeitura não vai precisar se reunir para aprovar um aplicativo. O aplicativo já vai estar na mão da iniciativa privada, já vai estar na internet tweetando automático. Exato. E ele vai ter que ficar doido atrás, apagando incêndio. Exatamente. Então, mas assim, aplicativo não é problema, sabe? Transformação digital não é problema. Isso, na verdade, é a solução. Então, assim, basta que
as pessoas tenham um entendimento melhor sobre isso. Então eu acho que, infelizmente, vai ter que esperar essa nova geração, que vai demorar mais uns 10 anos aí, pelo menos, para poder assumir cargos de relevância, né, para poder já implementar, porque sabe o tanto que isso pode ter impacto positivo na economia, né, na sociedade. Legal, Gustavo. Agora, terminando essa parte aí do setor público em relação à experiência que você teve lá, aí você veio para São Paulo aqui. O que você veio fazer? Cara, eu vim para poder empreender, né? Já conhecia ali a cidade, Minas Gerais, Uberlândia. Falei, pontos, tá pequeno, né? Se você quer empresas maiores, como era o meu caso, né? Eu preciso necessariamente estar na maior cidade do Brasil, né? Então, vim para São Paulo em busca de estar próximo de potenciais clientes, poder ter reuniões efetivas, né? E poder ter programas maiores aí, que era o meu grande interesse. E que projetos são esses que você trouxe? E aí, eu peguei um pouco da minha experiência com esse Instituto de Educação Sem Fins Lucrativos, né? E aí criei a Mestra. E a Mestra tem por função ajudar empresas a criar programas de capacitação tecnológica. Então, eu peguei um pouco dessa experiência e voltei ela totalmente para a empregabilidade. Então, nós avaliamos aí do ponto de vista social, como que a gente pode contribuir para oferecer educação gratuita. E aí, assim, nós iniciamos a operação em junho de 2019, e aí, esse ano, né, junho de 2020, e aí nesse ano de 21, nós criamos vários programas junto com os nossos clientes. Então, tem tanto o primeiro emprego, para a pessoa recebe para poder estudar com a gente, para poder entrar num cargo de Service Desk, de atendimento ao cliente. Aí nós temos um outro programa, esse trabalho é remoto? Seria remoto? Infelizmente 100% remoto, mas possivelmente semipresencial. Nós acreditamos na questão presencial, e é por questões de pandemia mesmo, a gente teve que fazer 100% remoto. Um segundo nível desse programa, pessoas que estão em Service Desk, que é um cargo que no futuro nós acreditamos que teremos menos vagas, tanto em função da robotização de processo e tudo mais. Nós fizemos então uma capacitação full stack, uma academia em desenvolvimento de software, para que eles possam então migrar para o departamento de TI, que é um cargo muito mais procurado, é um cargo que está pagando salários cada vez mais altos e não tem gente suficiente no mercado. E aí, ontem mesmo, nós tivemos a apresentação de uma banca do terceiro nível ali que nós fizemos, que é um nível de especialista, digamos. Então, nós pegamos 75 pessoas do Brasil, tanto de dentro da instituição quanto pessoas que não trabalham na instituição, para poder aprender ciência de dados. Então foram 350 horas de ciência de dados. Então, assim, todo esse trabalho de entender onde que a gente acha uma base de dados confiável, com uma quantidade, uma amostragem suficiente para poder estruturar esses dados, visualizar, tratar e criar uma programação em torno desses dados que permitam trazer insights de negócio. E aí ontem o case era de aviação. Então, dado uma empresa de aviação, né, pegue dados que você encontrar. O desafio era esse e propõe algum insight de negócio. Então, eles foram na Agência Nacional de Aviação Civil, pegaram os dados, por exemplo, de combustível. Aí viram que o combustível representa 1/5 do custo da passagem. Então, qualquer economia que eu melhore no combustível. E aí eles iam fazendo modelagens em relação aos trechos. Olha, talvez esse trecho aqui não vale a pena você operar porque não está dando uma eficiência tão grande. Aí outros trechos, outras equipes avaliaram, por exemplo, quais são os trechos que mais têm incidência de sobrepeso na bagagem e o que poderiam fazer em relação a isso. E aí quanto tempo eles tinham para fazer esse? Uma semana. Uma semana para poder virar à noite ali e se girar. E aí teve uma que o conceito é bem interessante. Então ela pegou os dados meteorológicos e de atrasos, né? E falou assim, e se eu criar um aplicativo do Telegram que eu pergunto qual que é a probabilidade da empresa aérea A, B ou C atrasar nesse trecho naquela data. Então ele pega a previsão do tempo e de repente... O METAR, os dados do METAR. E aí, tem empresa que... Tem pessoa que está viajando a negócio, não pode perder, não pode atrasar, né? Então, assim, eu posso até pagar mais caro contanto que eu chegue, né? Então, e aí ele já funcionou. Em uma semana o Telegram ali respondendo, sabe? Esse aqui tem 60% de chance de atraso de mais de 4 horas, né? Então, bem interessante. Muito bom. Mas depois que essas ideias estão prontas, elas podem entrar num crowdfunding, assim, coisa assim? Não... Podem tudo. Depois que as ideias saem do campo das ideias e entram para execução, elas podem absorver qualquer coisa. Né? Mas isso não é previsto no programa? Não, o programa é um programa de capacitação de pessoas, né? E que oferece todas as ferramentas e instrutores para poder acompanhar as pessoas no seu desenvolvimento. Obviamente, algumas delas vão optar pelo empreendedorismo, né?
mas a grande maioria talvez vai aproveitar as inúmeras vagas que tem aí, né? Cientista de dados com experiência ganha 17 a 20 mil reais, né? Então, assim, por mês. Então, para começo, assim, sabe? Então, tem um potencial muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, claro, o empreendedorismo ele está inserido em todas as nossas questões. Mesmo que estejamos dentro de uma empresa, necessariamente a gente precisa ter um olhar para o intraempreendedorismo, né? Ou então para poder falar, olha, do jeito que tá, não tá bom, eu vou oferecer a minha parcela de contribuição e vou fazer a minha empresa, né? Sem dúvida nenhuma, os desafios são gigantescos, né? Mas para algumas pessoas simplesmente não há outra possibilidade, né? Como é o meu caso. Não tem outra possibilidade a não ser empreender. Empreender, lógico, até porque como é que um executivo de pessoas ficaria sem empreender? Não existe, né? Cortar as asas. Essa semana nós tivemos aqui os alunos da escola, eles terminaram um trabalho, nós temos aqui um grupo na Escola do Pensar de alunos chamados do programa Gênios. Eles ficam à tarde aqui e eles foram desafiados a fazer alguns empreendimentos. Eu achei legal as ideias deles, porque muito novos, né? E tendo ideias assim maravilhosas. Já vou falar no eles que criaram, né? Vai sair ainda. Calming Clock. Calming Clock. O Calming Clock é um relógio que ele é terapêutico, né? Quando você tá, dependendo do humor que você tá, ele solta algumas essências que você vai se acalmando, né? É muito legal, tem vários estudos ali. E aí, é uma ideia boa ou não? Eu acho excelente, uma ideia excelente. A ideia é fantástica, porque você tem que olhar, ela está inserida num contexto em que as pessoas, infelizmente, estão extremamente estressadas, então o poder, o potencial de mercado é gigantesco. Então, infelizmente, os brasileiros, né, estão com um nível muito grande de estresse, né, de depressão, muito ocasionado por essas mudanças aí de pandemia e tudo mais, mas em si, eu falo que são seres humanos não conseguindo sobreviver na Terra, né? Então, a partir do momento que a gente percebe que a gente está ficando estressado e tudo mais, a gente tem que tomar algumas decisões na vida, né? E aí isso daí pode ser um potencial para poder ajudar, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem um potencial grande aí para poder ajudar pessoas. Sim, eu achei fantástico também uma outra ideia, que é o eletrolivro. Cara, essa eu achei demais. Você tem os livros, tablet e tal, mas esse livro é diferente, cara. Você faz a tarefa, a professora consegue já te dar um retorno e também ele te mostra onde você errou e imediatamente consegue dar notícias sobre hoje. Você me falou de coisas que eu não sabia, né? E o eletrolivro, ele interage com o aluno e com o professor ao mesmo tempo. É bem legal. Bacana. Isso daí também tem potencial fantástico também. Então, essa geração nova, você falou tudo, cara. Eles têm aí um universo de coisas, porque a tecnologia barateou as coisas, a eletrônica, eles têm também, já nascem já com uma ideia de resolver problemas de uma forma mais fácil, né? Então eu estou muito com fé nessa geração aí principalmente os alfas, cara. Eu tenho a filhinha de 4 anos e o outro de 6. E os outros também, coleguinhas deles, meu amigo, eles aprendem com uma velocidade muito mais rápida que a gente. Eu vi o vídeo essa semana do garoto respondendo o dever de casa utilizando a Alexa, você viu isso? Vive. Alexa, quanto que é isso daqui? E ela respondia, ele ia lá anotar. Mas Alexa é um exemplo, né? As crianças hoje, elas podem aprender só pelo som, elas podem aprender por um eletrolivro da vida, né? Então, tem uma necessidade muito grande de conteúdo, né? E aí falta o quê? Orientação. Você sabe falar em conteúdo e geração de conteúdo relevante, né? Que é o maior problema hoje em dia, que você tem tempo, você perde tempo aqueles shorts, né? E tem também o TikTok, que eu nem uso. Mas nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, é o seguinte, existe uma... O pessoal tá falando assim, esse negócio de podcast. Podcast é uma moda, vai passar. Cara, os americanos falaram, tem canais especializados só em analisar esse fenômeno, né? Como que você começa, o que você pode fazer e não. Eles fizeram a seguinte pesquisa. Um americano, ele assina entre 9 e 25 canais. Para ele poder se abastecer de conteúdo daquilo que interessa para ele. Hoje tem 50 mil canais, até 3 meses atrás. Menos da metade postam regularmente. No Brasil são 5 mil. Muito menos ainda postam regularmente conteúdo para podcast. Eles sabem o seguinte, se você fazer uma conta simples, em 10 anos vão precisar de entre 50 e 85 milhões de produtores de conteúdo. Pra dar conta do que tem. Nossa, muita coisa, muita gente. Olha o universo, cara, que se abre aí, né? Outra pesquisa que eles fizeram também, disseram o seguinte, que eles estão prevendo que as faculdades que as qualificações que você pode exercer sem necessitar assinatura, vão ser substituídas pela informação geradas, por exemplo, como esse canal.
Então, aqui ele está assistindo a gente conversar, ele está tendo várias ideias. Pô, eu vou estudar isso, eu quero ver aquilo, tá? E você já trouxe informações aí muito relevantes que podem dar starts em várias mentes. Pois é, eles acham que os cursos superiores, inclusive nesse preço que está hoje, nos Estados Unidos você passa a vida inteira pagando ali um LOA, um negócio, não sei como é que era o LOA, né? Student Loan. E você não vai precisar mais disso, porque você vai ter condição de encontrar, principalmente para formação de especialista, formação de graça na internet. E aí que tá, uma oportunidade enorme de negócio também, né? E aí é isso daí, tem conteúdo que você necessariamente pode consumir com pílulas, né? Tem conteúdos que são um pouco mais profundos, e aí cabe a gente saber navegar. Podcast é fantástico para você poder aprender, né? Mas por quê? Você, de repente, você vai aprender com a experiência de alguém que já fez alguma coisa e pode comentar e pode te trazer insights, né? Então, quando você lê um livro, tem um autor que demorou, né, meses e anos ali para poder escrever e agregar aquelas informações. Se for um livro bom, então você vai aprender muita coisa, né? Se for um livro mais ou menos, nem tanto, mas o que a gente pode aprender? YouTube a gente pode aprender por livro, a gente pode aprender por podcast, e a gente tem que inserir esses momentos de aprendizado ao longo da nossa vida. Então, acabou-se o jovem ali que vai acordar, vai dormir, vai comer e não vai inserir isso daí, porque senão, se ele não está aprendendo, né, ele não está evoluindo, ele não está melhorando. Não tem desculpa mais para falar assim, não estudei, não sou aprender. O conteúdo está à disposição. E aí o que eu acho que falta, sem dúvida nenhuma, é orientação. E aí isso é um grande desafio que nós temos para fazer essa curadoria. Qual que é o conteúdo realmente que eu deveria consumir, que estivesse talvez orientando para a minha carreira, para a carreira que eu quero seguir, né? E esse é o papel da mestra. É um dos desafios da mestra, né? O papel da mestra é até que ponto a gente consegue trabalhar para poder colocar uma pessoa em posição de trabalho. E é isso que a gente quer acelerar o desenvolvimento das pessoas para que elas possam ocupar uma posição em que a empresa fique feliz e que ela esteja satisfeita naquilo que ela está executando, né? E aí, obviamente, depois, né? E aí seria o que a gente fala, né? De aprendizado ao longo da vida, né? Isso não vai acabar nunca, né? Então, dentro das organizações, o que a gente está aprendendo hoje, daqui a 5 anos já vai mudar totalmente também. Então, assim, não é uma questão de, vou estudar e vou ficar tranquilo. Todo mundo sabe agora que a gente não para mais de estudar. Então, que maneira que a gente pode selecionar as informações que são pertinentes para a gente poder saber navegar nesse universo que talvez nem as empresas saibam ainda qual que é o formato dele ainda. Eu tenho outra oportunidade de negócio também que surgiu, não sei se quando você chegou aqui eu estava falando sobre a dificuldade que é trabalhar com pessoas que tiveram uma infância com dificuldades, né? Que não foram mediados, os pais não conversavam, enfim, tem várias situações. Eu acho que aí também tem uma oportunidade de negócio muito boa, porque há uma necessidade de criar ferramentas que possam interagir com a criança ainda na formação neural ainda, para que ela possa abrir os leques da inteligência, né? Sem dúvida nenhuma, um potencial incrível, né? Pela ausência de algum adulto que pudesse orientá-la, né? Que talvez você utilize a tecnologia também para poder contribuir, né? Então, fizeram um exemplo de colocar um computador em uma favela lá na Índia, né? Então colocaram o computador numa parede, assim, não falaram nada, colocaram lá e foram embora, né? E ficaram filmando as crianças interagindo, né? Não sabiam o que era mouse, não sabiam o que era teclado e tal. E aí foram aprendendo por si, uma ensinando a outra e tudo mais. E aquilo lá foi criando um cataclismo ali na região, né? Então é interessante de ver ações que realmente podem potencializar, podem ajudar, né? Principalmente nesses primeiros anos, né? Principalmente no desenvolvimento, né, cognitivo do jovem. E outra coisa que eu também queria que você falasse sobre a questão do onde que a mestra pode ajudar o aluno, o primeiro emprego. Como é que está isso aí? Dentro daquele programa que você falou, pelo que eu entendi, ele capacitava de forma mais rápida. Então a sua proposta era a curva de aprendizado melhorar, acelerar, e a curva de produtividade depende da oportunidade, né? Como é que funciona isso? A nossa missão então é a inclusão digital de pessoas, né? Nós queremos oferecer as ferramentas para que elas possam executar as tarefas relacionadas àquela função. Então, para primeiro emprego, são várias as possibilidades quando a gente olha só para a tecnologia, né? Então, você pode olhar tanto atendimento ao consumidor, service desk, quanto a gente chama de customer success, né? Então, um cargo novo ali que está realmente interessado em garantir que o cliente saia satisfeito de toda essa jornada.
você tem tanto o design, tanto o X, né, user experience. Então são várias carreiras diferentes que podem ser orientadas, tanto marketing digital e tudo mais. Então existe uma demanda para o mercado e que a gente pode aproveitar isso daí e oferecer então as ferramentas certas para as pessoas poderem, os jovens conhecerem mais, né, e aí se inserirem no mercado de trabalho. E aí obviamente vão continuar o desenvolvimento, né, não tem mágica, não tem como cortar caminho, né, a gente tem que fazer o trabalho bem feito para poder acelerar esse desenvolvimento. E se ele começasse, ferramentas que pudesse ele fazer participar ativamente de uma torre, por exemplo, dentro de uma ZUP, por exemplo, se ele pudesse já conseguir observar como funciona a execução de um projeto e ele poder interagir de alguma forma para ele poder entender, ou pelo menos as primeiras vezes ele pudesse realmente participar da experiência. Aí que tá. É um novo formato de educação que até hoje não é muito comum. Então, eu acho que isso a gente tem que propiciar mais. Então, o ensino superior sempre vai funcionar, não há dúvidas, mas a gente começa a ver que existem, então, empresas que já estão começando a patrocinar essas capacitações, que estão começando a investir em formar essa nova força de trabalho do futuro, né? E aí, obviamente, elas notaram que, infelizmente, as instituições de ensino não conseguiram atender a velocidade e a qualidade que elas precisavam. As empresas de inovação vão conseguir fazer. As empresas de inovação serão as que irão mover essa mudança. A educação. Então, eu chamo de uma educação diferente. Todas as outras educações vão continuar, mas essa é uma educação que o jovem vai poder escolher quando ele sair ali do colegial. Em vez de ir para uma universidade, ele fala assim, eu quero ir para uma universidade corporativa. Eu quero aprender já no cargo. E eu tenho uma jornada aqui que eu vou iniciar logo do começo do primeiro emprego, mas se eu quiser e a pessoa tem que querer, a pessoa tem que se esforçar, não tem nada fácil. Já vou ter salário, acabou. Mas eu já vou ter salário, já vou ter todos os benefícios envolvidos numa empresa CLT e tudo mais. E aí eu posso, por exemplo, continuar minha carreira e desenvolvendo lá dentro mesmo. Então não vou precisar mais de certificado do ensino superior. É nesse sentido aí que talvez eles estejam falando, né? Nesse sentido que sairão os novos unicórnios. Então os unicórnios vão vir de dentro dessas empresas que vão investir na capacitação de pessoas. É por isso que eles estão apostando muito nesse negócio de metaverso e tal? Então, o metaverso ele é fantástico, mas ele começa fantástico pelo seguinte. Teclado e mouse já foram extintos. E hoje a gente navega, e bem dizer, em 2D. A gente navega literalmente numa tela que a gente rola dali para baixo para cima por texto e tudo mais, né? A gente tem vídeos e tudo mais, mas não existe uma interação em profundidade. Então o metaverso já são muitos e muitos anos de desenvolvimento, tentando trazer uma experiência minimamente viável, né? Então já tem mais de 20, 30 anos que nós temos exemplos aí de metaverso. E o que isso vai acontecer? Sem dúvida nenhuma, é uma nova internet, né? Então a gente chama de internet espacial. Então você, em vez de olhar uma tela como a gente tem aqui, a gente vai poder olhar um ambiente, interagir com pessoas e tudo mais. Então, uma vez que a pandemia bloqueou eventos presenciais, a gente já nota que todos os eventos agora estão sendo feitos com esse nível de profundidade. Você vai caminhando com um jogadorzinho, aí você entra num lugar, aí já abre o áudio automático, você já viu isso? Você vai andando, você chega perto, a pessoa começa a falar, você já está falando. Você vai aqui e fala com outro. Você se lembra no PS3 que já tinha o tal do Second Life? Second Life. Eu tive meu perfil no Second Life, né? Então isso muitos anos. E aí o que eu acredito? Sem dúvida nenhuma, a educação entra nisso? Óbvio. E entra nisso desde o começo até nas empresas, né? Você imagina o óculos de realidade virtual para poder ensinar a trocar uma peça de um carro e tudo mais, né? Então, assim, tem vários contextos aí de realidade mista em que você acelera o aprendizado de uma maneira, assim, absurda. Então, você acha que a indústria, né? E a indústria tecnológica, a indústria de uma maneira geral, que vai acabar tomando conta da educação, mais ou menos? Bom, não chegaria a tal grau, mas a indústria terá que necessariamente dar seus pulos, né? Dar seus pulos para aquele buraco que foi criado, infelizmente, pelas instituições de ensino. Então, hoje, se todo mundo fala, né, até 2030, o Brasil precisa de mais de 800 mil pessoas relacionadas com tecnologia. E o Brasil não forma 40, 50 mil por ano, né? Você tem universidades federais com ciência da computação com 70% de desistência. Ao mesmo tempo, também não existe milagre, né? Você tem sites aí com conteúdo que você paga mensalidade para aprender programação com 84% de desistência, né? Então isso daí não Você acha que a metodologia que ficou para trás? Eu acho que falta acompanhamento de perfil.
falta entendimento que cada pessoa precisa ir para uma área, uma linha de raciocínio. Então, adequação da pessoa para o tipo de função que ela vai exercer. Para o tipo exercer. de função, isso falta muito, porque aí a gente não precisa motivar ninguém, né, Gui? Exatamente. Aí não precisamos motivar ninguém, porque a que pessoa é a vai especialidade da mestra e a especialidade do pet, né? O pet, eu tive conhecimento dele e, sim, de cara eu já apaixonei, né? Já me interessei muito. E hoje a mestra, ela tenta entender cada etapa do processo de recrutamento, de seleção, de capacitação, até conexão com o cargo. Então, são vários pontos ali. E se você imaginar do ponto de vista de uma empresa, ela contrata uma pessoa que ela não conhece, né? Porque ela vai contratar, vai fazer uma entrevista, vai pegar o currículo. Nós oferecemos, então, a antecipação desse processo, que seria um processo de onboarding, talvez, né? Que ao mesmo tempo que você contrata pessoas, você capacita elas para poder evoluir, todo mundo chegar no mesmo nível, na mesma página, né? E aí você logo tem interações muito maiores, são multipoints, né? Que aí você acaba entendendo melhor o que cada pessoa tem maior interesse, né? Porque tanto as empresas quanto as pessoas, elas têm essa dificuldade de entender, né? Onde que elas estão encaixando, qual que é o perfil. Imagina uma pessoa que é concreta, do perfil inteligente, ou as que você conhece, que a aprendizado, a validação da realidade é feita pela necessidade de pegar a mão, né? O metaverso vai matar pau, a curva de aprendizado vai acelerar pra caramba, né? Vai. Você repetir quantas vezes quiser sem o risco de errar, de ser punido por aquilo. Então a gente tem que caminhar para isso aí. Há 2 anos atrás eu assisti uma palestra sua. Cara, aquela palestra foi muito boa. Eu queria que você desse uma palhinha daquilo para as pessoas que estão assistindo a gente agora, de alguns conteúdos e algumas coisas também que já evoluíram também daquela palestra, né? Você fala uma de inovação? De inovação, Então tá, então assim, out of the blue, né? Isso, de cara, assim, de cara. Que a gente pode falar que o mundo tá mudando, né? Então, beleza, metaverso é uma possibilidade ainda aqui, assim, vamos esperar aí um tempinho, tá? Quantos? Uns 5, 10 anos? Uns 5 anos, porque ele começa com algo assim meio bonequinho, meio bonitinho, tá envolvido ali para você fazer reunião remota, tipo Zoom, mas, cara, eu consigo fazer reunião sem precisar do metaverso, então assim, não faz tanto sentido, né? Mas aí você vê, por exemplo, no Brasil, Brasil industrial, digamos, né? Você tem muita gente já utilizando óculos de realidade virtual para poder dar treinamento em empresas, né? Então, dependendo da ação do cargo, você precisa realmente entender o que é o processo e tudo mais, né? Então isso aí precisa, obviamente, reduzir índices de perigo, né? Então você pode fazer vários treinamentos ali e aí você vai aumentar os níveis de segurança da empresa. Só fazendo uma aspas aqui, a Criativa Humana trabalha muito com o PET nessas empresas grandes de metalurgia, de mineração e metalurgia, para justamente diminuir o índice de acidentes, através do autoconhecimento. Fantástico. Então, né? Legal. Exato, porque... Não, perfeito. Aí você sabe que você ensinar uma pessoa intuitiva a fazer um processo é uma coisa, e a pessoa concreta é outra, né? Imagina o metaverso nisso, cara. Exatamente. Então, já ajuda. Outras coisas que estão mudando, né? Vocês viram aí foguete do Elon Musk dando ré. Eles falam que foguete não tem ré, o cara provou que tem, né? Ele vai dar ré e aterrissa. Então, o que é o mais bacana disso? Bom, ok, eles estão querendo ir até Marte, né? Mas tem um ponto interessante, que ele já criou um conceito de transporte global por foguete, que em 40 minutos você está em qualquer cidade do mundo. Espera aí, eu vou sair daqui, vou entrar dentro de um foguete, vou decolar, em 40 minutos eu posso estar em qualquer cidade do mundo. Então, se o avião representou uma mudança drástica em relação ao carro, né? Então, será que esse transporte por foguete já não vai representar uma mudança drástica em relação ao avião? Vai acabar a necessidade do avião, ninguém mais vai querer voar no avião, então o avião vai ficar para pequenas rotas. Outra coisa também, você vai ter que pensar muito bem o que você vai fazer nesse lugar efetivamente, porque o metaverso vai poder simular você lá, né? Então, assim, o que realmente vai fazer de diferença você fisicamente estar lá? Exatamente, aí envolve experiência, né? Envolve, sabe, que nível de experiência que você quer. Então a experiência remota, ela vai melhorar, obviamente vai melhorar muito, né? E aí você vai poder viajar muito mais do que você viaja presencial. Você vai poder conhecer lugares e tudo mais com uma qualidade muito melhor. Então isso aí de fato vai mudar bastante. Você lembra quando você morou fora? Você foi morar fora, não tinha aquele negócio de assim, não, morar fora é necessário, tal. Você acha que ainda continua sendo assim?
Mas depende, eu acho que morar fora de casa pode ser uma cidade vizinha, já é uma evolução, porque você está saindo da sua zona de conforto. Então eu acredito que, sem dúvida nenhuma, hoje ainda é muito bacana você poder ter a possibilidade de conhecer culturas novas, e aí você vai colocar em xeque todas aquelas concepções que você tinha antes, né, do que é certo, o que é errado, o que é cultura, Ou não. ou não, né, e vai reforçar algumas talvez. Mas então, sem dúvida nenhuma, acho que conhecer outros parâmetros, outras sociedades, sem dúvida nenhuma, isso contribui muito para o desenvolvimento. Agora, eu tenho tido uma dificuldade, Gustavo, de colocar as pessoas, principalmente o aluno, entender a necessidade do aluno brasileiro, o nosso aluno, né? Na escola do pensar até que não, mas assim, de uma maneira geral, a entender da necessidade de saber falar inglês, cara. Parece que as pessoas pulam esse ponto, né? Pulam esse ponto. Sem dúvida nenhuma, aprender inglês não é muito fácil, mas também a gente não pode falar que é muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte, eu mudo um hábito meu quando eu conheço os motivos porque eu deveria. E aí eu percebo que às vezes eu permanecer como eu estou perdendo algo que eu poderia ganhar de outra maneira. Então, a partir do momento que a gente percebe que o conhecimento humano ele está sendo gerado em inglês e não em português, então, poxa, mais de 70% do conteúdo do mundo está em inglês. Então, eu, Gustavo, eu só uso o Google em inglês. Eu só faço pesquisas em inglês. Eu converso com pessoas em português, mas se for para eu ler alguma coisa, é em inglês. Eu já falei isso para o meu pessoal, às vezes assim, mas eu tenho um tradutor. Mas não é, sei lá, cara. Não é a mesma coisa. Você tem tradutor para você resolver alguma emergência que você tiver, mas se você tem ali o conteúdo, você precisa necessariamente aprender o conteúdo no cerne dele, como que ele foi criado. Se foi criado em inglês, pô, vamos ler inglês. O ideal seria aprender várias línguas, mas o conteúdo está sendo gerado em inglês. Então eu digo o seguinte, se você é uma pessoa que quer aprender, não tem outra maneira a não ser iniciando pelo inglês. E aí você pode fazer de várias vezes. Olha como é que eu fazia. Não tinha Netflix na época, não tinha internet na época. Eu lia um filme em fita cassete que alugava e eu pausava para poder olhar no dicionário aquela palavra que ele falou, porque eu colocava, depois que começou a vir com legenda, eu colocava a legenda em inglês e eu começava a voltar. Então, assim, hoje você pode colocar no computador, no telefone ali na hora e já ver. E aí aumentar o seu vocabulário por meio da pesquisa mesmo, né? Então, aplicativos. Tem aplicativos aí de graça para você poder aprender inglês. Então, eu digo o seguinte, não há desculpa, né? Então, assim, tem muita gente querendo aprender mandarim e tal, porque a população chinesa está aumentando. Ok, mas o mundo hoje fala inglês, não sou eu que estou escolhendo. Então, eu nasci inserido nisso, então eu vou aprender o que tem para aprender. Mas o jovem vai pelo que é mais fácil. Um dos grupos de inovação aqui da escola, né, do Gênios, da Escola do Pensar, aí criaram um aparelhinho, né, um conceito, fizeram o website, tudo do aparelhinho, que é um headset, ele ouve em tempo real, traduz em tempo real qualquer língua, ele acha, não precisa aprender se todo mundo vai falar uma língua só. A língua do fone de ouvido. Se essa pessoa quiser eventualmente carregar esse foninho para onde ela for, ou então se ela quiser colocar aquele chip lá da Neuralink, aquele computador implantado, tudo bem, você pode querer isso nós vamos movimentar para ter essa tradução simultânea cada vez mais. Mas ainda assim, se um dia você for fazer negócios com um estrangeiro e tudo mais, você poder falar inglês e conseguir falar a mesma língua... Conversar sobre trivialidades, que os maiores negócios não são feitos. São feitos em fora amizade, da sala de reunião, nas amizades que a gente tem construído. Então, não importa a língua que a pessoa fale, a maioria das nações estão aprendendo inglês. Então, de fato, o Brasil é um país que precisa evoluir muito, né? Nós temos pouquíssima participação da sociedade que fala inglês. E aí você tem outros países que a língua mãe não é inglês, só que tem ele como segunda língua. E aí tem a Índia. A Índia, literalmente, ela dá baile no Brasil quando a gente fala de trabalho remoto. Por quê? Porque todo mundo lá fala inglês. Pode às vezes não falar tão bem, mas fala, né? É muito legal ouvir eles, né, falando. Dá risada do sotaque deles, mas brasileiro tem sotaque pra caramba também, né? Então... A gente não ri da gente. A gente não ri da gente, a gente ri dos outros, né? Então, eles já estão um passo à frente dessa globalização, desse mundo um pouco mais digital, mais conectado. E lá veio, num documentário muito bem feito que eu assisti, sobre a Índia, disseram que a grande necessidade é para ascensão social, que eles querem aprender matemática, né? Quer dizer, o brasileiro não entendeu ainda que se ele for um engenheiro, e eles entenderam isso há, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos. Eu noto ali, começando a discutir isso aqui no Brasil, né, de inserir ciência, tecnologia, matemática e tal, com uma quantidade maior, né? Então, a gente precisa evoluir muito. Nossa, a gente tá... pra você ter ideia, né? Você já sabe disso, né? Mas
melhores escolas aqui brasileiras, né, que são ditas particulares talvez, né, as melhores, ainda assim estão aquém das escolas públicas na Europa, né? Então você imagina assim, qual que é o grau de desenvolvimento que a gente precisa ter ainda na nossa educação, né? Então tem muito caminho pela andar. É verdade. Tem algumas exceções no Brasil, eu conheço um punhado de escolas, né? Claro. Agora, falar como meu pai fala aqui, né? Meu pai fala que a Escola do Pensar é a melhor escola do mundo, essa daqui. Pronto. Agora, ele diz o seguinte também, que qualquer uma pode se candidatar a ser a segunda. Pronto, também. Resolvido. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele lá. Outra coisa também que eu queria continuar era sobre aquela palestra lá. Por que aquela palestra que você estava dando ali para o pessoal mais... Depende do público, mas o pessoal que eu assisti era o pessoal mais da idade que eu estava no dia, né? E eles ficavam encantados. Meu Deus, isso aqui que eu vou fazer nesse mundo novo, né? O que é que você estava falando ali? Que as notícias que eles mais se chocavam, né? Eu acho que primeiro é o grau de mudança, né? A velocidade da mudança, ela assusta, né? A gente tem medo de mudança. Todo mundo fala que gosta de mudar, mas ninguém quer mudar o seu, não, né? Ninguém quer. Então, mas assim, é que tá. Eu acho que é a visão de cada um, né? Tem gente que vai pensar nessas mudanças que o mundo tá vivendo e vai ter muito medo. Outras pessoas vão estar entusiasmadas, que é o meu caso. Então eu sou entusiasmado porque eu vejo que são oportunidades, né? São evoluções aí que Vocês consideram um early adopter? Em muitos casos, sim, porque eu começo a pesquisar produtos novos e tudo mais. Eu não sou tão consumista, então vários eu fico early adopter só na vontade. Na experiência, né? Só na experiência virtual. Você sabe que assistir um review, depois você fala, já entendi isso, também não é isso que eu tô precisando. Aí você tenta dar uma segurada na onda, né? Mas eu sou early adopter de possibilidades novas que eu vejo que faz sentido, né? Então você sabe aí do meu perfil que tudo que eu tô olhando eu tô tentando melhorar, tô tentando resolver, né? Então, putz, tem uma ineficiência aqui, vamos organizar. Então, eu vejo essas novas tecnologias. E assim, por que eu vejo isso? Bom, porque de fato o mundo está reduzindo o custo de transporte por quilômetro, né? Então hoje a gente está vivendo uma crise aí de pandemia, de gasolina e tudo mais, só que os veículos elétricos eles reduzem assim, drasticamente o custo por quilômetro rodado, né? Então isso aí já é um grande avanço. Quando a gente olhar isso para o setor aéreo, então, implementar veículos elétricos, talvez até autônomos e tudo mais, isso vai ficar muito barato também para você poder voar, né? Então tudo bem, a maior parte da população não vai precisar voar, mas se o custo por quilômetro ficar mais barato, né, então você já tem caminhões em operação 100% elétricos, né, no exterior. Então isso daí, com certeza, os alimentos vão ficar mais baratos e tudo mais. Então eu vejo assim que claro, os desafios são enormes, mas quando eu começo a avaliar realmente os dados e comparar isso dos últimos anos para cá, melhorou muito. O mundo inteiro movimentou numa mudança para tudo, né? A pobreza diminuiu e tudo mais. A gente sempre vai enfrentar desafios como pandemias, como guerras, como terrorismo, mas se você olhar ano após ano, a gente tem evoluído os nossos números, né? Então isso daí é bom de ver. Eu sinto bem assim de ver que o mundo está caminhando para melhor. Isso aí são números, isso aí já foi provado, são fatos, né? Não é apenas uma positividade ali que está falando mais alto. Você falava assim, você sabe tal coisa que você pode fazer assim? Aí, nossa, isso é passado. Eu gosto também de provocar um pouquinho. Eu gosto de dar uns pitacos também. Porque o que acontece? Às vezes a gente tá, né, feliz ali, satisfeito, só que de repente você não vê, tem uma outra empresa ali dando a volta e de repente você não tem mais aquilo que você tinha. Você não tem, assim, a gente tá sendo, até para qualquer uma dessas, esses dias veio aqui uma empresa que é uma startup que está trabalhando com last mile, né, com armários inteligentes e bicicleta. Tá, ele viu essa oportunidade. De repente entra uma tecnologia que pega e fala, aquilo ali não é passado, né? Então, assim, isso aí não acontece na mente do empreendedor agora, desde hoje em dia, se ele bobear assim, chega uma coisa que pode destruir tudo que ele tinha pensado. É aí que tá. Eu vejo que o empreendedor é a pessoa que tem que pensar no seu próprio negócio e tem que destruí-lo dia após dia. Tem que criar possibilidades de democratização. Então, se eu não estou criando o meu produto ou meu serviço mais barato no mês que vem, eu estou eventualmente abrindo espaço para que outro ofereça mais barato. E aí não por redução de qualidade. É porque às vezes foi criado um novo processo produtivo, às vezes foi criada uma maneira diferente que
realmente fez mais sentido. E aí, quando faz sentido, Gui, ninguém segura. Então, por que de repente um mercado acaba e o outro surge? Você não segura o poder de compra, a vontade ou a demanda reprimida, né? E se ele criar e no dia seguinte já está perguntando como isso pode ser superado? Quer dizer, ele mesmo trabalhar nessa inovação em cima do dele mesmo. Então, e aí que tá, ele tem que necessariamente criar o dele e muitas vezes errar até uma vez que ele vai acertar, né? Então são vários exemplos aí de tecnologias que foram criadas por empresas que seguraram tentando guardar o mercado, de repente veio outra, fez, deu a volta por cima. Então esses exemplos aí são factíveis, como é que chama? Já são muito comuns, inclusive. E comuns e acontecem sempre, né? Então por isso que eu falo, uma das leis aí que eles falam até da transformação digital ali na Singularity Universe, né? Eles falam dessa democratização do acesso. Então, que maneira que eu posso reduzir meu custo unitário a tal ponto que ele não faça mais diferença no produto. Elon Musk esses dias disse assim, vocês não sabem o perigo que é a singularidade. O que você acha que ele quis dizer com isso, cara? Que ele está tentando dizer. Tem muitos fatores aí, tem muitos fatores relacionados. Eu já vi ele comentando muito sobre a questão da inteligência artificial, né? Então, do perigo que nós temos. Então, acho que tem alguns fatores. Bom, fatores começam com computadores evoluindo cada vez mais rápido. Então, se você tem um computador de última geração, super potente, ele pode eventualmente ser utilizado para poder quebrar uma criptografia, uma senha, né? E aí você tem computador quântico sendo criado. O computador quântico, dele terá um poder computacional superior a todos os computadores da Terra somados. Então, é uma coisa assim absurda que ninguém nunca viu isso, né? Então, começa com isso. E aí você vê esse poder de processamento junto com softwares que podem ser utilizados por bem ou por mal, né? Então, hoje a gente ainda está num nível de desenvolvimento da inteligência artificial equivalente a uma criança de 5 anos de idade. Então, assim, não é algo muito avançado, né? Não representa um perigo tão grande. Só que a partir do momento que você começa a inserir essas tecnologias e todas integradas e tudo mais, tem um risco? Lógico que tem um risco. Ninguém pode falar que a nossa urna é segura, gente. Não tem como ser segura, porque nenhum computador até hoje foi, né? Mas se você fala agora, parece que você é derrubado, você é preso, você é não sei o quê. Né? Não, a pessoa poder falar que a urna é segura, ela tá errada, né? Porque nenhum computador é seguro. Não parece quando disseram que a Terra circulava ao redor do Sol e quiseram matar. Exato, e eventualmente acontece quando a gente fala algumas verdades, né? Mas então tem que... Nós falamos da singularidade. Nós temos que avaliar e ir evoluindo a nossa sociedade de maneira que a gente consiga eventualmente dirimir esses riscos, que começam a ter ações e que consigam garantir um desenvolvimento seguro. Só que tem um risco enorme de várias coisas darem errado, né? Então eles falam que a inteligência artificial, de repente, ela começa e pode tomar conta de tudo, né? A gente está muito distante disso, mas assim, muitos, muitos anos. Então, por enquanto, qualquer inteligência artificial que a gente utilizar, com certeza vai economizar um custo, vai aumentar a velocidade, vai trazer um benefício grande para as empresas, porque elas começam a avaliar os dados com uma velocidade muito maior, uma quantidade muito maior, e começam a fazer correlação. Vou dar um exemplo. Pegaram todos os estudos científicos que foram feitos ali num prazo de 10 anos e colocaram a inteligência artificial para poder estudar quais seriam os fármacos que deveriam ser criados para poder resolver esse problema. E aí, olha que interessante, em 5 anos antes do fármaco ser criado, a inteligência artificial já achou o composto dele. Então isso é muito bacana para a gente poder resolver vários problemas, né, várias doenças. Então você tem como criar isso utilizando uma tecnologia que faz um contexto muito maior, porque, por exemplo, não existe ser humano no mundo que leu todos os artigos científicos. Se você põe a inteligência artificial para ler, achar as palavras-chave e fazer a correlação, isso aí é muito potente, né? Isso aí para vários casos. O problema não é a inteligência artificial, o problema é quem está coordenando. Exatamente, a índole de quem está coordenando. A índole de quem está coordenando. A gente não tem muito como controlar tudo, né? Então, hoje em dia, falando de inteligência artificial ou não, você tem gente produzindo arma química. E aí? Então, e você acha que não vai ser usado para o mal? Como não seria? Será? Da mesma maneira que sempre foi utilizado todas as outras coisas. Assim como o telefone é utilizado para o mal também. Né? Um revólver. Um revólver utilizado para o mal. Então, uma assim, faca. A gente vai saber se adaptar a isso. Nós vamos saber navegar nisso. Só que, obviamente, é algo que a gente ainda não chegou. Então, a gente sofre por antecedência, né? Então, a gente acaba sofrendo, com razão óbvia, mas eu acho que aí a gente sempre tem que mover desse medo de insegurança para criar as ações necessárias para garantir
Então, esses dias eu recebi, acho que eu não te mandei esse vídeo não, mas é um vídeo muito legal que fala sobre, o cara fez uma pesquisa de todos os setores, de todas as maiores empresas do mundo que mexem com aplicações e com financiamentos de grandes empresas. Aí falou, da Unilever, quem é o dono? Aí foi ver a lista dos 5, 3, aí ia para outra concorrente, os 3 mesmos também. Aí ia para a indústria marítima, aí ia para a indústria aérea, os grandes são sempre conglomerados de econômicos. E se eles não tiverem escrúpulos? E muitas vezes não tem. Muitas vezes não tem. Tem vários exemplos aí de escândalos, né, de grandes empresas, né, que maquiavam dados e tudo mais, e tanto de meio ambiente, né, quanto de outras questões. Então, sem dúvida nenhuma, muitos não terão, né? Setor financeiro. E vamos supor que ele... Setor financeiro. Pois é. O mundo quebrou, né? Quebrou porque um monte de gente estava fazendo coisa errada. Né? Pois é, os farmacos, mas agora vai ser bem, porque eles apostam num e apostam no outro. Apostam se ganhar, eles ganham. Se perder, eles também ganham, né? Aí eu pergunto para você, e se eles estiverem achando que tem boas intenções? E eles falam assim, não, eu quero vamos diminuir aqui a pobreza no mundo. É assim que começa, né, Gui? Então. Megalomania, né? Você começa achando que não, mas tudo bem, porque sou eu, então eu vou ser justo, né? Eu sou muito uma pessoa justa, então sou eu, vou fazer, mas e aí? Então eu não quero mais, eu quero desaparecer com tal doença, as pessoas estão sofrendo demais. E aí? Você tá entendendo? Então assim, eu sou um pouco mais pessimista em relação a esse tipo de coisa, porque quem vai regulamentar o quê, né? Você vai fazer, quem é que vai decidir o que é fake news, por exemplo? Então, mas aí que tá, tem gente que fala, não, fake news tem que ser regulamentada e nós vamos escolher quem são as pessoas que vão regulamentar. Aí eu falo assim, como assim, né? Como que funciona? Quem que vai ser a lei aí? Então, putz, complicado pra caramba, sem dúvida nenhuma, não tem resposta prática pra isso. Você no passado mentia, mas até você ser punido por aquilo não dava pra... E também você não fazia tanto mal. Hoje em dia uma mentira pode realmente fazer um estrago maior. Uma coisa que eu aprendi que se você mostra uma notícia falsa, um vídeo falso na internet, escreve assim, ó, este vídeo é falso, o cérebro não entende que ele é falso. Então ele vê a mensagem do vídeo, se ela for mentira, você acredita naquela mentira. É muito louco isso, olha só. Então esse é um grande problema mesmo que a gente tá vivendo. Cara, eu achei muito legal. Ontem eu tava assistindo uma atuação policial do Texas ontem, né? E os caras estavam assim cometendo. Cara, parecia uma cena de GTA, né? GTA completo, é impressionante. Eu vejo também vários, muito louco. Mas o bom eram os comentários. O cara assim, o cara não tava sabendo. Nossa, esse jogo vai ficar muito bom, cara. O cara tava achando que era trailer do próximo 6, né? Do GTA. Do GTA, cara. Não, cara, isso é verdade. Aconteceu, o cara morreu de verdade. Às vezes os caras não entendem, começa a confundir, né? Até qual que é o limite, né? Cara, eu tô preocupado. Não, assim, sem dúvida nenhuma, é de se preocupar mesmo, né? Mas, e aí? O que a gente faz pra poder frear? Aí o deepfake, né? Deepfake é impressionante. Você pode mandar um vídeo pros seus colegas falando, eu estou autorizando vocês a fazer isso. Não é você. Foram transferência bancária aí que aconteceu um tempo atrás. Aí o cara conseguiu se passar pelo chefe. É isso aí. Olha, então a gente tá assim, numa situação bem, bem complicada. Mas quais são os exemplos que você tem visto assim, de que o ser humano tem jeito? Bom, eu vou dar um exemplo aqui que é difícil de pensar que o ser humano tem jeito, que são esses golpes do WhatsApp. Tô indignado. Você fala com a família, fala, olha, se eu pedir dinheiro é mentira, e mesmo assim tem muita gente caindo, né? Então, com uma velocidade enorme. A primeira vontade que eu queria era colocar um aparelho ali nas prisões que aí literalmente bloqueasse o celular, né? Por que não faz isso, né? Bloqueia o celular, não tem ninguém na prisão fazendo golpe e tudo mais. Mas, voltando ali pra parte boa... Aí vem assim, aí você fala lá que... Será que vão deixar, os direitos humanos vão deixar? Não, pera um pouquinho. Como é que ele vai... Você não pode mais deixar ele sem viver, sem informação. Pelo menos cortasse o telefone, né? Não, mas você tem uma intranet, você pode fazer o download das informações seguras e fica lá na intranet. Ele só não pode acessar a externa. Então, assim, que ele não vai fazer ataque e tudo mais. Então, assim, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Então, pensando assim, o que eu acho? Eu acho que, claro, o mundo passa por constantes mudanças, por constantes dificuldades, e eu acho que tem muito mais gente boa
querendo fazer coisa boa do que gente ruim querendo fazer coisa ruim. Só que, claro, coisa ruim impacta muito a gente. A gente fica muito chateado, fica muito triste quando alguma coisa acontece. Então, isso marca muito mais a gente. Só que, na verdade, tem muito mais gente querendo oferecer alguma mudança, alguma melhora mesmo para a sociedade. Aí tem vários exemplos, assim, a gente vê isso todo dia, né? No dia a dia, de pessoas contribuindo e tudo mais. Então, o que eu acho é que a gente precisa sempre, de uma maneira geral, valorizar, né? Valorizar essas ações bacanas, ações positivas que a gente vê no dia a dia, que a gente possa estimulá-las, né? Que a gente possa sempre apoiar os nossos amigos aí que estão sempre se dedicando a ajudar outras pessoas. Mudando de assunto um pouco também, eu queria perguntar, é uma viagem na minha cabeça aqui que eu queria perguntar assim, talvez vão chamar, agora vão ter certeza que eu sou louco, né? só desconfiava, mas eu queria te perguntar uma coisa. O pessoal não tá viajando demais nessa coisa, voltando a falar sobre a singularidade? Porque assim, vamos supor que a inteligência artificial realmente dê um passo violento e consiga, através dos machine learnings, entender e fazer uma cópia muito perfeita de como você é, do que você pensa, de todas as suas formas de fazer as suas decisões e tal. Não existe de você chegar num equilíbrio. Eu estou falando isso porque eu lendo o Yuval Noah Harari, esses pessoas, todos eles falam sobre esse momento em que você vai poder colocar sua consciência dentro da máquina. Eu estou falando porque os grandes ricos querem isso, né? Eles querem serem eternos, teoricamente. Mas a passagem do ser humano real para a máquina, isso é metafísico, cara. Como é que vai ser isso aí? Os caras não entendem. Acho que eles não param para pensar nisso ainda. O que você acha disso? Eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Mas não é você, cara. É uma cópia sua. Como que Aí que tá. Pode ser que não seja você. Mas que vai acontecer e eu vou poder ter um assistente pessoal que pense como eu para poder executar as tarefas para mim enquanto eu estiver na praia. Eu terei. Talvez não nessa existência, mas isso daí o homem ainda vai passar por download de consciência. Isso aí vai acontecer, né? E você vai poder implementar no programa. E, por exemplo, um pai que morreu poderia eventualmente continuar dando ter um assistente que iria, por exemplo, orientar o seu filho, por exemplo. Como o pai faria. Como o pai faria. Seria um substituto. Seria um substituto, não seria a coisa real, mas será tão real, que você não vai perceber. Não, só isso. Mas a pessoa que vai morrer percebe que ela não é ela, que ela tá morrendo e o outro vai ficar. Sim. E aí? Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Os caras estão confundindo um pouco essa coisa. Eu acho o seguinte, eu acho que isso daí muito mais é a tentativa do homem de tentar materializar aquilo que é não material, né? E menos gente tentando transcender muito mais do que o corpo físico, né? Então, é muito mais gente querendo hardware para poder traduzir algo não físico, né? Do que pessoas físicas querendo transcender a matéria e poder conhecer outras coisas. Isso síndrome não vai dar certo. Isso é síndrome de Deus, cara. Isso não vai dar certo. Só Deus pode fazer isso, né? Quem acredita, né? Com certeza. Mas não deixa de existir alguém que queira fazer isso e que eventualmente destine recursos para poder pesquisar e tal. E assim, isso vai encontrar várias soluções. Da mesma maneira que a Fórmula 1 encontra várias soluções para mobilidade, você tem uma pesquisa dessa. Vamos falar da Neuralink, por exemplo, né? Sem tentar entrar à máxima potência ali de uma inteligência artificial. Então a Neuralink coloca um dispositivo na sua cabeça que tem lá um acelerômetro, tem um medidor de temperatura e tudo mais. Isso, por si, vai representar um impacto tão grande na saúde, porque hoje a gente não conhece o cérebro humano, né? Então esse aparelhinho conectado no nosso cérebro, nas nossas sinapses, vai entender muito mais como que funciona. Então é a mesma história de você ter um aparelho que está medindo seus batimentos cardíacos e como que está a saúde do seu coração. Hoje no cérebro, infelizmente, a gente não tem esse avanço. Então o que a gente vai permitir? Bom, esse dispositivo vai ler o funcionamento do cérebro, vai entender como que ele funciona. Então, obviamente, algumas doenças sim nós vamos conseguir resolver logo de cara com um impulso elétrico ali, específico naquele momento e tudo mais. Isso já tem exemplos de eletrodos colocados direto no cérebro que funcionam, só que são muito invasivos e tudo mais. Então a gente está movimentando para ter o quê? Uma ferramenta melhor que a gente não tinha antes, com muito mais sensor do que a gente tinha antes, para poder medir e saber fazer isso. E aí tem o próximo passo, que é escrever, né? E aí o escrever que a gente chama é o que ele vai oferecer de impulso elétrico para poder resolver isso. Isso, para dar input em dados novos. Mas então pensa, em vez de você olhar só para a saúde potencial de leitura do cérebro que pode mudar, pode pensar nesse dispositivo para você acessar o metaverso, por exemplo.
Então, o que é o metaverso? É você utilizar informações, né, uma tecnologia espacial que interaja com seus sensores. Que traga informação para você. Então, um óculos, esse dispositivo que você está usando, ele é um dispositivo biônico. Você já é um ser que não é 100% humano. Você está utilizando de um filtro aí para você poder enxergar. Então, começa pelo óculos. Aí depois começamos a evoluir com outras ferramentas e tudo mais que vão o quê? Propiciar melhorias na nossa vida? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas aí vem aquela coisa da inclusão, né, cara? Como é que você vai criar uma raça de super-humanos e o restante? Como é que vai ter acesso a isso, entende? Então as diferenças sociais não vão aumentar nesse caso? Sim, e o ser humano vai começar a se distinguir em duas espécies diferentes por questão de ter pessoas que têm poder financeiro para poder pagar os melhores medicamentos, os melhores tratamentos e as pessoas que não têm. Sem dúvida nenhuma isso vai acontecer. Isso é um problema gigantesco, sim. Ao mesmo tempo que tudo que começa caro, um dia fica mais barato pela escala. Então, o problema começa dessa maneira exatamente. Então, hoje, o ser humano morria porque não lavava a mão. O médico ia fazer uma cirurgia e não lavava a mão. E aí, de repente, dava todo tipo de problema. Então, assim, a informação começa a se difundir, criam-se novas ferramentas que o acesso é totalmente limitado a partir do momento que elas começam a ser distribuídas. Bom, isso aí é uma historinha bonitinha de se ver? Não, não necessariamente. Então, obviamente, os super ricos irão ter um potencial muito maior. Isso já está acontecendo hoje, tá? Antes da gente ter qualquer tipo de... Hoje já tem fármacos que você utiliza que você aumenta a sua vida, sua sobrevida, né? Isso já acontece. Então, mas os super ricos não se reproduzem como os super pobres, né? Então, um dia, agora eles vão ter condições de controlar efetivamente quanto de consumidores eles vão querer que nasçam. Não é verdade? Bom, aí a gente fala de controle, tem várias potencialidades de controle, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a poder? E aí volta na sua história do conglomerado, de grandes poderes e tudo mais, né? Então, acho que, mais uma vez, a gente volta na nossa necessidade de não fechar o olho. De a gente ficar de olho aberto e ver o que está acontecendo e ver quando esses conglomerados eventualmente estão tomando decisões que não são decisões que privilegiam o bem da humanidade, né? Então, isso daí, acho que é outro enorme desafio que a gente tem pela frente. Então, e não tem como dar marcha ré nesse foguete da tecnologia, da inovação e dessas coisas. Isso é uma perspectiva, para mim, que define que nós não estamos indo para um lugar onde vai ser ter paz, né? Eu discordo. Por quê? Quero saber agora. Isso é bom. Eu discordo. Não, porque você está falando para mim que o avançar da tecnologia não vai chegar num ponto de paz. Por quê? Porque paz em cima de quê? Em cima de pessoas que deixariam de existir, não teriam direito de ter sua descendência. Você não teria... o Yuval Noah Harari fala sobre os que pensam, os que consomem. Mas quantos consumidores você precisa ter para poder ser o que pensa, o super rico, entende? Então, assim, na minha opinião, o que nós estamos vendo aí é que a guerra é desigual daqui para frente. Então, nós vamos ter questões morais muito fortes para discutir sobre isso e a gente já sabe qual que vai ser a discussão. Eu provavelmente estarei fora, né? Não, o que eu questiono é o seguinte, Gui, mas por que você está falando daqui para frente? Porque a gente está chegando numa situação onde todos esses desenvolvimentos eles teriam que vir para poder termos mais pessoas, mais felizes e acabar efetivamente com a pobreza, com a doença. Eu concordo, mas o que eu estou querendo dizer é que desde que a gente entende por gente foi assim. Quem dominou a máquina a vapor ficou mega rico e começou eventualmente a ter acesso a tecnologias e saúde e tudo mais para poder... Então você está dizendo que vai se adaptar de alguma maneira? Vapor, elétrica, revolução industrial, revolução do conhecimento, são revoluções que têm acontecido na humanidade desde que a gente entende por gente e que sempre tiveram totalmente suas discrepâncias. Não estou aqui defendendo as discrepâncias, estou dizendo que é assim a vida, um desafio gigantesco, e aí o que a gente pode pensar daqui para frente? Então, como eu falei para vocês, a gente olha daqui para trás, o mundo melhorou. De todas as revoluções que a gente teve, o mundo melhorou muito. E eu não estou falando especificamente de nenhum sistema político específico, nenhum sistema econômico. Tem terrorismo acontecendo, tem extremismo, tem tudo quanto é coisa, mas a gente não está morrendo tanto quanto a gente morria. Então, de fato, em termos de mortalidade, a gente está diminuindo. E, claro, pobreza a gente está diminuindo.
A gente está diminuindo ano após ano. Tu tem várias coisas aí que são muito mais demoradas, muito mais estruturantes ali que a gente precisaria fazer para poder melhorar. E precisa ser feito. Só que tem uma coisa, né? Realmente o ser humano sempre foi essa dicotomia entre o bem e o mal e tal, e ele sempre foi egoísta, né? Desde que a gente se conhece, mas nenhuma dessas revoluções tinha o poder efetivo de diminuir a quantidade de pessoas no planeta. Você escolher. Concordo totalmente. Entendeu? Chegamos a um nível de desenvolvimento que, de fato, você pode... Sim. Mas a tecnologia nuclear também. Mas é uma eugenia. Nós estamos falando de eugenia, né? De alguma maneira. Então, assim, é isso que eu estou querendo saber. Eu queria uma revolução que fosse de 7 para 18, 20 bilhões de pessoas vivendo numa melhor condição de hoje. Mas pelo que está se caminhando, nós podemos ter, depois daqui a 100 anos, 4 bilhões vivendo, não sei como, com guetos, né? Ali uns super ricos e aqueles que servem para poder fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Então, assim, é um paradoxo, é uma forma que eu tô querendo só fazer exercício de viagem mesmo, né? Que precisaria ter. Eu adoro também fazer isso. Mas é preocupante. Eu acho que tudo começa pela informação, né? Então, a gente só se permite ser subjugado a partir do momento que a gente não sabe o que está acontecendo e tudo mais, né? Então, a educação, a gente sempre vai falar que é a solução de todos os problemas, mas até hoje a gente não viu a educação evoluindo tanto quanto a gente gostaria que evoluísse, né? Educação ou doutrinação, entende? Isso que é o problema. E aí que eu acho que é importante que, independentemente de qual situação que seja, que a gente precisa ter seres pensantes que necessariamente se atentem para riscos. E quais são esses riscos, né? Riscos da própria subjugação, né? Então, olha, se esse conglomerado e tal, ele tem todos esse domínio de dados aqui, então eles podem dominar totalmente minha vida, então eu vou optar por estar fora dele. Aí a gente tem que fazer essas opções antes que eventualmente o caso esteja perdido, né? Então, se a gente olhar para qualquer esfera da nossa vida, é um risco gigantesco da gente perder nossas liberdades individuais. E aí, para todos os lados, né? Então, tem gente que defende a liberdade individual, mas que, na verdade, está apenas com um pano de fundo para poder ir contra a liberdade individual, né? Então, nota-se aí que muita gente, às vezes, é aquilo que você estava comentando. Muitas pessoas falam, não, contanto que seja do meu lado aqui, então aí eu tenho o direito de falar como que as outras pessoas têm que fazer. Então, é muito fácil você falar do outro ali, o que o outro tem que fazer, né? E não fazer a sua parte. Então, o que a gente vê é muita hipocrisia no mundo, isso é fato, né? Mas é quando a gente olha exatamente o mundo das mídias sociais e tudo mais, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então isso aí tá muito claro. Ainda bem que eu me lembro, né, sempre que, no caso eu tenho fé, né, e eu sei que já está previsto o que está previsto, que o mundo tem um começo, um meio e um fim. E esse fim vai ser uma organização, por conta de todo esse imbróglio aqui que vai acontecer, que está acontecendo, que não vai ter saída. O que eu queria só ver se você... não precisa concordar comigo, mas se você conseguir enxergar onde eu estou vendo aqui, que vai entrar num beco sem saída as coisas, né? Que nós vamos ter que ter algum outro tipo de intervenção, porque realmente não há como a gente resolver dessa vez. A tecnologia colocou a gente dentro... É por isso que o Elon Musk fala, vocês não sabem com o que vocês estão mexendo, né? Agora, vamos falar de relacionamento, cara. Como é que o teu tipo vê hoje em dia, né? Porque você fala assim, tem que ser hoje em dia, porque não adianta, sei lá, lá passado. Como é que tá vendo essa coisa? Tá complicado se relacionar? Ou tá fácil? Como é que porque eu tô fora do mercado, sou casado, tô bem casado, eu quero saber você que tá ali nessa idade. Mas uma mudança, né? Uma mudança que com a pandemia aí, eventualmente as pessoas pararam de ir nas baladas que foram fechadas e começaram a se relacionar por aplicativos sociais, por exemplo, né? Então, só pelo aplicativo? Não, eu digo assim, assim, se encontrar, né? Antes da pandemia, Gui, olha que interessante, o jovem, né, mais jovem de hoje, 70% dele já afirmava que ele não queria sair de casa nos finais de semana. Isso para mim foi, quando eu vi esse número, eu fiquei super assustado, antes de pandemia. Porque prefere ficar em casa vendo Netflix, comendo comida delivery e tudo mais. Isso entra num cluster ali assim, ó, tanto de comidas não saudáveis quanto de ausência de exercício, né? Então você nota que, assim, a maioria dos jovens que eu converso hoje, né, até os meus aprendizes da mestra, eles não fazem exercício nenhum, né? Então é uma mudança aí da sociedade. Então, de fato, também isso acabou acelerando também os relacionamentos, né? E os relacionamentos começaram a migrar um pouco para o início no digital.
Então, antigamente era piada, né? Você falava, conheci meu par num aplicativo, né? Mas hoje não, hoje já é com muita gente casando já, né? Então, já tem gente tendo filhos já, né? Então, isso aí são essas mudanças, né? Então, um dos problemas que todo mundo está enfrentando hoje vamos dizer assim, a volatilidade. Volatilidade. Mas é aquele negócio assim, não gostei, passa pra frente, sabe? Tá. É a falta de paciência. E talvez até o julgamento, né? O preconceito anterior. Assim, você não conhece a pessoa, você já acha que porque ela falou uma palavra que é um texto, né? Às vezes não é nem por voz, né? Então, às vezes a gente vê que com texto a gente não consegue entender muito bem o que é a emoção que está envolvida, né? Então aí começa a ter várias discussões, estresse e tudo mais, né? Então é a dificuldade do jovem hoje, né? De se relacionar, de conversar e tudo mais. E parece que tolerância tudo caminhar pela tolerância e pela comunicação e diálogo. E hoje tem muita gente aí difundindo, é muito mais o cancelamento social, né? Então, eu não gostei, não concordo, então eu tenho que cancelar. Sabe? E você pode não concordar, você pode concordar e discordar, mas você vai oferecer um cancelamento como moeda de solução. Então isso pra mim é uma coisa mais infantil que tem, sabe? O cancelamento como manada, né? Como manada, exatamente, como manada. Então assim, e outra, se você quer que uma pessoa pense diferente, você vai convencê-la através do amor ou do ódio, né? Então não basta, você tem que eventualmente conversar e tentar dialogar de uma maneira que eventualmente as pessoas possam evoluir também, porque é muito fácil no alto ali do seu estandarte você poder falar, não, porque eu já passei por isso e para mim isso é fácil, né? Mas, poxa, tem pessoas que estão vivendo outras realidades ali que estão com umas dificuldades maiores, talvez, né? Mas por que tá difícil, não é só por isso, mas por que tá difícil de construir relacionamentos, né? Relacionamentos duradouros, né? Você acha que a tecnologia não atrapalhou isso também? Eu não sei dizer se está mais difícil hoje do que anteriormente. Relacionamentos duradouros. Relacionamentos duradouros. Eu sei que eventualmente houve um acréscimo muito grande nas separações, né? Então isso aconteceu bastante. Bom, eu acho que mais uma vez eu volto da incapacidade humana de viver em sociedade e viver na Terra, né? Então a gente está enfrentando muitos desafios e a gente não sabe lidar com isso. E não saber lidar com isso, literalmente, já meio que desanda as coisas, né? Então, eu acho que é o desafio da pessoa moderna, sabe? De saber navegar com, claro, essa grande quantidade de tecnologia, essa questão social aí que é um tanto quanto, sabe, muito imediata, muito rápida, muito, sabe, às vezes não... Você não acha que tem que ter disciplina para uma hora desligar tudo? Porque assim, lá em casa, por exemplo, tem uma hora que estou eu fazendo alguma coisa no aplicativo, elas fazendo, as crianças em outros, quer dizer assim, onde que isso teria que uma hora ter que parar, assim, não, vamos desligar todo mundo e vamos olhar um para o outro aqui, vamos conversar só, sem nada, sem tal. Você acha que isso resolveria? Cara, disciplina. A disciplina, você falou real, eu acho que é o que falta a gente entender que, olha, eu só vou mudar um comportamento que talvez eu não goste se eu tiver disciplina ao longo do tempo de continuar executando, né? Então, o problema é quando a gente não sabe, a gente não percebe, a gente não nota. E aí, por não notar, a gente não vai querer fazer nada mesmo, né? Mas, por exemplo, a própria exposição a telas é algo muito problemático, né? Então, você tem a luz azul aí dos eletrônicos que eles já atrapalham o seu sono, né? E aí você fica a noite inteira utilizando o celular, vendo televisão na cama e tudo Sem mais. sono. Isso é um impacto enorme. Então, começa com dificuldade, por exemplo, de interação entre a família, né? E isso passa por vários momentos ali, por conta de estar inserido num contexto diferente. Então você não lê mais tanto um livro físico, você lê um livro digital. E aí isso tudo já vai contribuindo. Então o que a gente tem que notar é como que está a nossa saúde, né? Então eu sempre assim sou muito adepto e difundo muito assim, cara, vamos cuidar da nossa vida, né? Vamos cuidar da nossa saúde. Então eu leio muito sobre psicologia, medicina do estilo de vida, né? E eu leio muito assim, e começar a entender por que eu tive aquela reação, né? Por que aquilo me deixou nervoso e tal. E tentar diminuir essas variações de humor, tentar entender, né? Opa, esqueci de respirar. Dá aquela respirada funda, vai melhorar, sabe? Se você está passando perrengue ali na empresa, sabe? Dá aquela respirada funda. Então, entender como que o alimento modifica o nosso humor, como que ele modifica o nosso ânimo para poder estudar, para poder aprender, né? Então, é errado o jovem ficar deitado dormindo na sala de aula, né? Então, assim, ou então, é errado ele não conhecer a si sobre aquilo que ele precisa aprender, aquilo que ele gosta, né? Então, assim, tem todo um contexto ali que é muito, muito gigante ali, assim. Então, muitas ramificações que eu acho que
a gente tem que ter a consciência, e esse é o grande sacada, a consciência e a disciplina para poder mudar. Então você falou muito bem, é um ponto que está inserido no nosso dia a dia. Você está com a sua família, mas quando você vê, não tem ninguém em família. Eu tive a oportunidade, assim, de poucos, né, que é frequentar a tua casa, né? E lá existe um negócio muito legal, né? Que quando vai almoçar, todo mundo deixa o celular, parece que não existe tecnologia ali, né? Vai todo mundo conversar, vai todo mundo ali. Aquele momento é um momento sagrado. Mas trazendo aqui para o resultado aqui do que eu conheço, das crianças que estudam conosco e outras, e a realidade da criança pobre, da criança que tem um lar desestruturado, se ela não tem ali para onde correr, e muitas delas não têm, e quando ela acha um celular, e ela vai preferir olhar para o celular ou desligar o celular e ver a briga, a confusão, a falta de amor, a falta de paciência, entende? Então isso aí é fuga, preocupante com demais, certeza, né? Com certeza. Porque ela não teria motivos para poder se desligar dali, vai viver no universo para aprender o que provavelmente não seja ou no orientado. metaverso, né? Futuramente. Pois é, cara. E aí isso é um outro problema gigantesco da sociedade. Pessoas que eventualmente não conseguem lidar em sociedade começam a optar por ficar mais tempo no metaverso. Onde pode tudo. Onde pode tudo. Teoricamente, ou né? Ou então é da fantasia, né? E eventualmente não vivem, né? Então, infelizmente, isso ocorre mesmo. Tem um filme que já alertava isso há muito tempo, que era O Substituto, né? Eu não vi isso. Assiste pra você ver, com Bruce Willis e tal, e tem uma alusão a isso aí, que você pode colocar o seu substituto, igual você falou agora há pouco que queria ir pra praia e deixar ele trabalhando por você. E ele seria bem melhor que você, porque, obviamente, você não ia programar as mesmas bobeiras que a gente comete, também não iria desenvolver as mesmas foco na coisa, né? E aí a empresa que te contrata, por exemplo, por que eu vou ficar com o Gustavo Real se o substituto dele não dá os problemas que tem, entende? Então, assim, começa a embolar o meio do campo. É nesse sentido que eu acho que o Elon Musk deve estar tentando fazer um alerta, né, alguma coisa. Não só ele, como outros também, né? Ele faz o alerta ao mesmo tempo que ele cria tudo para poder estragar isso. Muito fácil, assim, né? Ele tá criando tudo, essas coisas. Se ele tivesse lá na realidade nossa, condenar é uma coisa. Lá ele tá... Agora, o que ele tá criando que mais você achou que foi revolucionário aí? Você já viu algumas coisas mais novas que ele tá, assim? O que realmente mudou? Foi um game changer, assim? Porque o carro elétrico, desculpa, mas... O carro elétrico foi inventado antes de 1995, né? Mas... nos anos 30 já tinham feito alguma coisa, assim. Por que não foi colocado em larga escala? Né? Então, por conta de lobby. Então, alguém não permitiu que o carro elétrico pudesse. Então, eventualmente, em algum momento, alguém iria lançar um carro elétrico, né? E aí a Tesla meio que foi lá e lançou. Tinha outros anteriores? Tinha o Nissan Leaf, por exemplo, tudo mais. Só que a Tesla chamou atenção porque, de fato, ela fez um trabalho mais bem feito em cada etapa. Então, o Tesla é um dos carros mais seguros, ele é um dos carros com maior conforto, com maior dirigibilidade, com melhor tudo. Ele ganhou todos os testes de comparativos possíveis. Então, de fato, ele entregou muito mais do que qualquer outra empresa estava entregando. Então, o Tesla, a questão ele é muito superior a qualquer outro carro. Ele é mais econômico e mais rápido que qualquer outro carro. Então, sabe? É muito louco aquilo. Um amigo em comum que é o Lucas, né? O Lucas me deixou... Lucas, um abraço pra você. Lucas Biasi, né? Pra ele não confundir. Você andou no Tesla dele? Não, ele deixou. Falou, Gui, eu quero que você dirija aqui. Agora fora demais. E eu tive essa oportunidade ali, né? E isso, sei lá, 7 anos, 8 anos atrás, né? Que era muito mais raro, né? Ainda é aqui no Brasil. Mas eu fico pensando assim, tá, tudo bem. Agora, o que é que realmente ele está criando, né? Por exemplo, essa questão, por exemplo, da internet. Citamos aí um exemplo, né? Tesla só tem a ver com transporte e logística, né? Então, assim, isso não vai mudar. Dá uma olhada lá quem é que tá fazendo esse barulho aí pra gente. Hã? Tá, não tô ouvindo não, mas tudo bem, deixa lá. Pede lá pra parar um pouquinho aí que a gente já corta. Fala. Mas então isso tem a ver, eventualmente, quando ele entrar mais em questão de transportes, pode reduzir custos logísticos e tudo mais, isso pode ter um benefício para a sociedade muito maior, talvez, né? Mas, claro, o carro elétrico já polui muito menos o meio ambiente em relação à concentração, tá? Então você tem a questão das baterias, precisa você verificar tudo mais, mas ainda assim, num grande centro você tem menos poluição, logo as pessoas vão ter menos problemas respiratórios, então isso já é um benefício enorme, né? Aí você tem outro benefício na área de transportes, que de fato os foguetes, né? E aí você fala assim, pô, beleza, o cara tá querendo ir para Marte.
né? E aí ele foi a primeira empresa privada que realmente conseguiu fazer um foguete ser reutilizado. Então, simplesmente subia, jogava, sabe, destruía tudo que tinha, né? Então, Deixava o lixo lá. e deixava o lixo no espaço também. E agora ele consegue retornar isso, ficou mais barato, então agora ele consegue, primeiro, mandar maior quantidade de satélites em órbita para telecomunicações. Então, se algum dia a gente conseguir levar internet para o meio da Amazônia, é justamente porque você tem satélites lá podendo, né, transferir a internet sem fio. Então, você tem essa questão. E aí você tem várias outras que ele lança o desafio no mundo sem que ele faça, né? Ainda oferece um prêmio, uma recompensa, né? Recompensa e tudo mais. Então você tem essas questões aí que ele tem desenvolvido, mas eu sou, assim, o mais ferrenho fã da Neuralink. De todos é a Neuralink. Né? Porque é quando a gente vai aprender a conhecer mais sobre o cérebro humano e aí, tem uma série de doenças que a gente vai poder. Então, é uma ferramenta que até então os pesquisadores na área médica não têm. E quando tiverem, é um sensor muito maior, é uma qualidade muito maior para poder entender isso, traduzir isso em dados e aí tentar traçar outras formas, talvez, de resolver. E aí, tudo bem, ele não está criando nada, eventualmente, que esteja mudando a forma como as pessoas se relacionam e tudo mais, né? A Meta, né, o Facebook, por si, já está começando a criar algo que, talvez para poder salvar, né, aquela rede social que, eventualmente, as pessoas deixaram de entrar tanto, né? E aí está criando outras formas de interação social, né? Então, isso acho que vai fazer um impacto assim, muito, muito grande mesmo, mas ainda assim pode não ser a meta, né? Ela pode acabar, né? A velocidade com que o negócio do Facebook subiu e desceu, né? Em 13, 14 anos surgiu e hoje em dia está, vamos dizer assim, condenada, né? Dessa forma que está hoje. Então essa volatilidade aí das coisas... Até para as grandes. Não existe segurança nem Vamos supor que eles façam um metaverso. O metaverso vai ser um grande perigo se não for regulamentado, né? Você pode criar ali um ambiente muito fácil de você desenvolver doenças psíquicas das maiores possíveis. Você pode viver ali dentro, não precisa mais viver a realidade. Então, assim, a gente tenta resolver um problema e cria outros estão sendo criados, com certeza. Muito mais, talvez, graves do que só esse, né? Então, fala sobre relacionamento, terminar isso daqui. Como que resolve esse problema? Você falou, conversando, eu dei a sugestão da disciplina, que seria você realmente desligar-se um pouco de tempo para dar atenção para o seu, sem isso, natureza, se você pudesse buscar esse... Você falou da alimentação, né? Você falou que a juventude hoje não quer se exercitar, né? Teria que voltar a esse desplugar para poder sair da Matrix, para esse... E quem é que vai ensinar isso? Né? Quem? Família, escola, colegas, quem que vai ensinar isso? É a empresa? Entendeu? É a mestra? É a escola do pensar? Você está entendendo? Então, assim, nós temos grandes desafios. E como que você vai... Vou criar um aplicativo para o cara se desplugar. Seria... Mas teria que ter alguma coisa que pudesse ser feita. Hoje eu gosto muito de uns dispositivos novos que estão sendo criados, que são eletrônicos, mas que permitem, por exemplo, você ter uma nova categoria de profissional. Um profissional que utiliza desses eletrônicos para poder ajudar outras pessoas a melhorar, né? Uhum. Então você tem algumas plataformas de saúde que já oferecem isso, começando pelos wearables, né? E aí você tem, por exemplo, um dispositivo que você coloca aqui assim como se fosse um colar, e aí ele vibra uma frequência sonora, mas é aquela que conduz pelo osso, né? E aquilo já propicia uma calma, já propicia a você, sabe, você dá uma acalmada e tudo mais. Então pode ser que pessoas hiperativas ou pessoas que estão sofrendo com muita ansiedade possam utilizar esse dispositivo e se beneficiar. Outro dispositivo que tem vários concorrentes hoje é você ter um eletrocardiograma, né? Então você tem um dispositivo para você pôr na sua cabeça para poder te ensinar a meditar. A meditação em si não existe técnica, não existe nada. Senta e fica quieto lá. Todos os dias, 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite. Que quase ninguém faz. Que quase ninguém faz. Mas não fazem porque não percebem o tanto que isso pode ajudar a todas as outras etapas da sua vida, né? Mas então você tem esses dispositivos que te ajudam eventualmente a entender se você está meditando, se você está acalmando ou não. E aí de repente você consegue chegar no estágio de maior calma mais rápido.
Então é o que eu acho que as pessoas eventualmente precisam conhecer, talvez, né? E não precisar de nenhuma substância química para poder ajudar. Então elas precisam se conhecer, saber como chegar nesse nível. A partir do momento que elas chegam nesse estágio, opa, peraí, então agora eu já sei voltar nele, né? Então agora eu já sei cuidar melhor de mim. Quando eu percebo que eu estou nervoso, respiro fundo, vou acalmar, porque aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer, aquilo que eu não posso já está resolvido, né? Então, assim... Seria. Agora, quando você falou implantar, você falou escrever pensamentos, escrever memórias, né? Já está sendo possível isso, eletronicamente, né? Eletronicamente. Isso aí, cara, é também muito bom, muito gostoso de conversar, mas isso é um perigo danado. Outro perigo enorme, mas a própria hipnose, ela não pode fazer isso? Pode, mas a hipnose... Não precisa de nada eletrônico, precisa? Não, é verdade. Então, se você tiver com um profissional que não é um profissional, sabe, sério e honesto, eventualmente pode também. Eu vi um filme esse dia que eu fiquei morrendo de medo, chama Hipnose. E aí era a história de um cara sacana, um terapeuta sacana, sabe? Então, assim, é um problema grave, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? A partir do momento que o cérebro humano ele pode receber sugestões, né? E aí você nunca sabe. O que eu quero dizer é o seguinte, você tá lá sem saber que tá recebendo sugestão. Esse que é o problema lá. Você vai hipnotizar, você senta na cadeira e fala, pronto, eu aceito ser hipnotizado. Mas e essas outras influências que são subliminares? Subliminares? Por exemplo, você tá comentando que eles estão falando de fazer propagandas no seu sono, né? Então é uma tecnologia já que existe e literalmente eles vão te dando sugestões até que você sonha com aquele produto que você quer muito ter. Tem base? Pois louco, cara, não, é terrível. Agora eu queria ver se tirava da minha cabeça algumas coisas, não era legal? Também pode, né? Eventualmente. Apaga isso aqui. Apaga isso, edita aquilo, cara, é muito perigoso. Agora tá bem difícil. Olha, hoje é o primeiro podcast que teve furadeira, chuva de granizo aqui em cima, né? Mas é isso aí, cara. Prazer imenso de estar aqui com você. Pra gente também caminhar para o final, eu queria também, antes de perguntar, eu falar sobre o que a mestra procura e o que ela pode oferecer e quem é que deve, quem é que você serve, né? Qual é o tipo de cliente que seria beneficiado com os produtos da mestra. Eu tava falando, uma coisa legal também que eu tava vendo esses dias é que o Elon Musk, ele fala sobre colocar 1 milhão de pessoas em Marte. Eu falei, aí eu perguntei, por que ele está perguntando isso? Uma pessoa me falou, isso é golpe de marketing. Eu falei, será, cara? E fui pesquisando melhor, assistindo o canal do Sérgio Sacani, conhece o Space Today, também o podcast, cara, muito legal. Bom, primeira coisa, você vivendo underground lá, assim, debaixo mesmo da terra, da terra marciana lá, bom, primeiro já conseguiram maneira de fazer oxigênio, e o legal que, segundo a maneira que eles podem fazer com recursos de lá mesmo para oxigênio, um dos subprodutos é alumínio, e tem outras coisas que se podem construir. Então pode-se construir grandes estruturas subterrâneas longe da... O importante é estar fora da Terra. O que eu estou achando é que ele não está confiando na Terra. É isso que eu acho que ele está preocupado, né? Aquela intriga dele com os grandes poderes, né, e tudo mais. E nesse sentido, você não acha que ele está certo? É engraçado você perguntar isso, que eu acabei de ler um livro que chama O Futuro da Humanidade, do Michio Kaku, que é um físico. Eu conheço, né? É muito bom, assisto ele muito. Ele é meio japonês. Já. E aí, ele comentando, o livro inteiro fala exatamente sobre a terraformação. Então, de que maneira que o ser humano pode tanto viajar pela galáxia, quanto conseguir ter um planeta minimamente viável para poder ter vida, né? Então, existe de fato o interesse, e é como se fosse uma corrida que a gente teve anteriormente, né? Corrida de conquista ao espaço. A gente está vivendo uma nova realidade de uma nova conquista ao espaço. E aí você tem como olhar isso do ponto de vista econômico, olha, você tem meteoros que podem ser explorados a um custo por quilo muito, 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 muito mais caro do que o ouro, platina e tudo mais. Uhum. E você tem o fato de querer colonizar outros planetas. Eu acho que primeiro, começa muito mais pela curiosidade de querer realmente encontrar. Então, muita gente pesquisando vida em outros planetas, né? Então, tem muitos telescópios que ficam varrendo todo o céu para poder entender se tem alguma variação em algum lugar para tentar estudar melhor. E eu fico pensando que é a mesma coisa das cruzadas. Naquela época não se conheciam muitos países, muitos continentes, eles tinham que fazer viagens por navio longas e que muitas vezes não conseguiam nem retornar e morriam no caminho por sede, por fome, por doença.
e aí de repente conquistava uma terra nova, né? E o Brasil foi conquistado de certa maneira dessa maneira, né? De pessoas que se lançaram a jornada, né? Isso trouxe vários benefícios, vários problemas também, né? Então eu acho que na verdade o que nós estamos vivendo aqui é uma nova época de cruzadas, em que hoje a gente tem pessoas com capital intelectual e com capital financeiro suficientes para poder fazer o que elas quiserem fazer. Então eu falei assim, olha, eu já não tenho mais o que comprar. Eu compro o que eu quiser, a hora que eu quero, e eu nunca vou gastar toda a fortuna que eu fiz, que é o caso. Ele só pode gastar enquanto tiver esse mundo, porque se tudo quebra, ninguém paga ele, né? Porque o que ele tem a mais em nominal é muito, muito mais do que poderia se colocar até mesmo em bens. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Chegou a um absurdo total. Mas aí, vou explorar um novo planeta, né? Então, assim, o que tem em novos planetas? A gente não sabe. Então, eles estão de fato criando hoje a tecnologia que vai proporcionar essa viagem. Então hoje ele já conseguiu criar o foguete que vai e volta, beleza. Então a gente precisa de naves espaciais com propulsão muito diferente do que a gente tem hoje, tá? Então que não vão depender exclusivamente de combustíveis fósseis. Então eles estão pensando assim várias coisas. Então o livro fala de todos os tipos de propulsores que você tem possíveis, né? Então assim, de pessoas pensando, não chegou nem a iniciar a fabricação, o planejamento, porque está muito distante disso. Então isso aí está em função da quantidade de energia que a sociedade consome. Então, assim, é muito interessante, sabe? Olha, antigamente, na época lá do fogo e tudo mais, consumia uma certa quantidade. De repente, a gente vai poder migrar para uma sociedade aqui no mundo que a gente consome toda a energia que tem nesse globo terrestre, né? Eventualmente, você tem outras sociedades que vão migrar para uma utilização de tecnologia superior diferente. Tem que buscar. Já outros dizem que não vai acabar nunca, porque vem a fusão nuclear, vem uma série de tecnologias que vão surgir, que vão eventualmente fazer com que tudo fique renovável. Eu vi esses dias aí um negócio bem legal, né? Que era a presidenta, né? Entre aspas. Dilma não falou sobre estocar vento, né? Pois aí você viu aquela empresa lá que venderam ali para o Rio Grande do Norte uma tecnologia que é energia gravitacional, né? Então eles aproveitam o vento, transformam em energia elétrica e sobem grandes pedaços de concreto de 35 toneladas cada um. E quando falta energia, aquela energia que foi armazenada pela altura daquele bloco pode ser movimentada e aquilo geraria geradores para energia. Então conseguiram. Deixa eu falar. Então efetivamente conseguiram estocar vento, né? Tem alguns exemplos de estocar, por exemplo, energia potencial das hidrelétricas, né? Então tem alguns mecanismos que você utiliza quando você não está gerando energia para você gerar nesses momentos aí. Tipo como? Como é que seria? É um dispositivo que você tem uma usina hidrelétrica e tudo mais que eventualmente eleva a água, né? Então você pode fazer por painéis solares, por exemplo. Então painel solar bombeia a água para um lado de cima e quando não tem mais sol, gera uma turbina que gera energia elétrica para um lugar separado. Desce. Exatamente, é tipo uma caixa d'água. Assim. Mas aí, hoje, né, a gente tá aí, já estamos pensando na finalização do ano, né? Então, a Mestre fez alguns programas hoje que provaram o seu conceito, né, no sentido de ajudar empresas a poder evoluir a sua força de trabalho, para poder capacitar nas ferramentas tecnológicas que a gente precisa hoje. Ao mesmo tempo que a gente consegue oferecer oportunidades de inclusão digital de pessoas, né? Então nós tivemos vários programas que atenderam centenas de jovens que estudaram gratuitamente, né? Patrocinados por empresas que eventualmente perceberam que além de evoluir sua força de trabalho, também podem evoluir o ecossistema que elas estão inseridas. Então, para o ano que vem, a gente quer mais o que? É avançar, né, o contato com essas empresas e poder entender em que etapas e que níveis e que cargos necessários na área de tecnologia elas precisam, para que a gente possa criar de trás para frente todo esse programa, né, programas que envolvam recrutamento, seleção e capacitação de pessoas com esse intuito específico da empregabilidade. Então, o sucesso de cada aprendiz, de cada talento é o nosso sucesso, né, e aí a gente quer contribuir para poder criar programas em que todo mundo ganhe, né? Ganha a sociedade, ganha os aprendizes, ganha e as empresas que estão se movendo para um novo capitalismo, talvez, né? Um capitalismo em que é muito mais preocupado com a sustentabilidade, com o seu impacto social, tudo que ela pode fazer pela sociedade. Se capitalismo sem uma sociedade não existe, né? Então, durante muito tempo o capitalismo foi predador, né? Por isso que a ascensão da esquerda também, né?
Isso aí tem que acabar, tem que vir uma forma de equilíbrio entre o capital e o social, né? É isso que nós estamos... Você acha que essa onda da sustentabilidade, da coisa de salvar o planeta, de consumir mais responsavelmente os recursos, todo esse dinheiro que está sendo destinado a isso, tem a ver com esse despertar de quem não é nem a direita e nem a esquerda que está certo? Eu acho que faz total sentido. Eu acho que não é porque você está inserido numa sociedade capitalista que necessariamente você não possa olhar para o social, né? Então não existe essa dicotomia. Então eu acredito que é criada uma guerra aí desnecessária. Então eu acredito que existem pessoas hoje, existem empresas, né, que estão movimentando para poder criar uma nova versão, talvez, né? Então talvez a gente esteja aí sem perceber criando uma nova versão de um capitalismo que, claro, gere riqueza, que propicie, né, a liberdade, que tenha responsabilidade, mas que ao mesmo tempo consiga levar todo mundo nessa evolução constante, né? Então, para que ele possa continuar, né? Mas não o sistema em si, mas que as pessoas possam cada vez mais obter salários mais altos, possam movimentar melhor a economia, né? E que possam eventualmente criar um mundo melhor, porque na verdade não tem como a gente criar e gastar todos os recursos do mundo sem eventualmente pensar no futuro, pensar para as gerações, né? Então isso daí não mudou, essa necessidade sempre existiu, mas agora parece que eventualmente a gente está migrando para ter cada vez mais pessoas também se dedicando a isso para poder criar essas novas versões. Quando você vê, por exemplo, esses jurássicos, esses que estão dividindo o mundo em dois pensamentos, vão morrer, lógico, não vão ficar para sempre. Então vem aí uma geração que tem uma consciência melhor de que não é nem uma coisa nem a outra, mas aí interessa muito a essa geração que está aí no poder, infelizmente, que exista essa divisão, né? Mantém eles dentro daquilo que eles têm, como sempre se acostumaram a ter. Não dá mais para mentir. Exato, eu acho que ainda há tentativa de resgatar, né, o poder, de resgatar tudo aquilo para poder ficar criando essa guerra entre pessoas, né, esse desafio constante aí, mas eu acho que na verdade quem pode pensar um pouco mais, pode estudar um pouco mais, pode entender que não existe maneira de viver em sociedade que não seja, né, entendendo também outros pontos de vista, mas que necessariamente possam contribuir para poder ter uma evolução global, né? Então não há espaço mais para decisões e ações simplistas, né? Então quando a gente às vezes tenta consertar alguma coisa, eventualmente a gente pode piorar. Então o impacto dessa piora é muito maior do que a gente planejar direito, executar da maneira correta. A nossa escola aqui, a Escola do Pensar, ela tem essa preocupação de construir alunos não que saibam ou decorem o conhecimento, mas que possam pensar com pensamento crítico, saber analisar o que serve e o que não serve ali para o que eles possam decidir. Você está convidado a voltar aqui mais vezes e a mestra, você trazer aqui as suas novidades aqui sempre que tiver para poder propagar ali, né? Valeu. E a equipe lá manda um abraço para eles também. Beleza, pode deixar. Muito obrigado, estarei novamente. Tamo junto, sempre. Falou, um abraço.